Olá, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio do nosso Visionautas. Quero aproveitar para lembrar vocês, antes de começar o nosso episódio, de que o Visionautas faz parte desse canal. É um canal de comunicação que a FAPSI tem, que nos apoia na divulgação científica e tem nesse canal, pelo menos, quatro linhas de podcast que vocês precisam conhecer. Nós temos aí o PsicologiCast, que trata de saúde mental com especialistas. A gente tem também, especificamente, saúde mental, mas também com relacionamentos, quando a gente fala psicologia e relacionamentos, no Catira e Papos. A gente tem o Visionautas, que é esse podcast que trata de assuntos, né, que vão trabalhar exatamente na margem da psicologia, dentro aí da cultura popular e tudo que a gente pode expandir da psicologia, e também o dia a dia dos psicólogos no nosso Conexão FAPSI. Então, são canais que você pode encontrar no YouTube, pode encontrar no Spotify, como FAPSIcasts, os podcasts todos agrupados ali, para você realmente se divertir com muitas horas. A gente já tem muitos episódios gravados e tenho certeza que vão ter muitos temas aí que tenho certeza que vão fazer parte do dia a dia, da rotina de vocês, para acompanhar, saber um pouco mais sobre saúde mental. E hoje a gente vai falar de um assunto, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui, quase um bate-bola, um assunto que gera também muito bate-boca, né? A gente está gravando agora esse episódio em junho, né? A gente está falando aqui em 2026, no período da Copa do Mundo. O assunto é futebol em todo canto nesse país e a gente não pode deixar de falar sobre o tema, aproveitando para descrever um pouco mais do que são os bastidores do esporte, pensando também nos bastidores da vida dos jogadores, da equipe técnica e outros aspectos que são muito importantes e curiosos de se conhecer. O espetáculo que você vê na televisão é aquele jogo em que tem situações que você muitas vezes torce fervorosamente para que aconteça um resultado, às vezes o resultado não vem, você fica se questionando, pô, aquele cara ganha muito bem para fazer isso, não consegue fazer o que ele ganha, o que ele treina todo dia. Algumas pessoas ficam apaixonadamente revoltadas ou felizes, e tudo isso é só uma parte muito pequena do que está acontecendo, porque essa que eu chamo de a parte visível do jogo, e tem também a parte invisível. Essa é uma parte que a gente vai poder explorar nesse episódio, falar um pouco do que acontece antes, né? Desde ali das peneiras, da base, do desenvolvimento do atleta, dos aspectos que são motores cognitivos, a neurociência por trás de um jogo e também bastidores. Hoje vai ser um tipo de episódio, quase um jogo, muito bom para a gente, porque a gente tem a contribuição de dois grandes profissionais que a gente tem o privilégio de receber aqui. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer demais a presença de vocês dois. Vou fazer aquela apresentação sempre injusta, que resume muito a história de cada um, mas a gente tem o privilégio de receber hoje aqui o Gustavo Evangelista, que trabalha com a preparação mental no futebol. Tenho experiência em diferentes contextos de clubes, importantes clubes, trabalhos ligados aí ao Bahia, Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto, o Chapecoense, o Internacional, o Red Bull e muitos outros, além de trabalhar também com atletas. E com esse episódio a gente vai poder conhecer bastante do que é o bastidor, como que são ali os vestiários, como que é a rotina por trás de tudo isso que a gente vê como espetáculo na TV. E também conto com o Vinícius Guapo, que é uma visita recorrente, importante para a gente aqui, grandes contribuições. Se você ainda não assistiu, você tem episódios importantes para buscar com o profissional, que é um médico psiquiatra. O Vinícius trouxe aqui já contribuições importantes de saúde mental. E por conta dessa formação de psiquiatra, que é formado pela Universidade Estadual de Londrina, tem residência em psiquiatria com especialização em emergências psiquiátricas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão, mestre e doutor em saúde mental também pela USP Ribeirão, e tem uma trajetória importante, não só no ensino, pesquisa e neurociências, mas especialmente para esse nosso episódio. O Vinícius vai trazer aqui toda a experiência que ele tem hoje como treinador mental da Seleção Brasileira de Hipismo Completo e também como idealizador da Tempera, que é um método de treinamento mental para atletas. É um privilégio para a gente. Muito obrigado vocês dois por estarem com a gente nesse episódio. Eu que agradeço, viu, Henrique, o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais para falar de futebol, Copa do Mundo, esportes. Aí ficou melhor ainda. Que bacana. Henrique, muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Gosto bastante do tema, pois vivo, né, disso e dentro desse processo. Então, poder dividir essas experiências, especialmente de bastidores, né, tudo aquilo que acontece, acho que é uma maneira de tentar engrandecer ainda mais aí o programa. Esse é um bate-papo que a gente vai falar sobre, obviamente, nesse momento tem relevância para os brasileiros, a questão do futebol, mas a gente está falando de esportes profissionais, né? Os atletas que estão atuando naquilo que é o chamado alto rendimento. E talvez seja importante para a gente pensar agora, né, começar esse bate-papo, descrevendo um pouco o que seria, né, esse atleta de alto desempenho ou de alto rendimento. O que é que define um atleta que está nessa categoria? Bom, vamos lá. Assim, um atleta de alto rendimento é aquele que em vida, né, de maneira privilegiada, né, se aproxima do estado da arte de fazer o que ele faz, né? Então, o alto rendimento diz respeito, né, a gente sempre faz as divisões de hard skills e soft skills. Então, é um atleta que descobriu o seu dom ao longo da vida, né, e por circunstâncias foi potencializando, foi desenvolvendo, né, em busca dessa sua melhor versão a cada etapa que ele passava. E aí é como se houvesse uma troca com o meio reconhece, ele também percebe que tem algo diferente para entregar, então constrói esse círculo virtuoso, né, em que ele vai se desenvolvendo, né, buscando um máximo rendimento na modalidade que ele se propôs a fazer. Acho que de maneira bem resumida. É o que o Gustavo falou, é o estado da arte em qualquer atividade humana, né, na verdade, né? Há um tempo atrás eu fui lá na Casa São Paulo assistir um concerto de piano, né? Assim, é um negócio incrível, né? Assim, como que aquele cara tocou mais de 2 horas seguidas de cor, sem eu poder escutar um deslize na nota, né? A precisão é incrível. Quando a gente traz isso para o esporte, é a mesma coisa, né? Eu gosto de uma formulação de uma psicóloga americana, Angela Duckworth, eu acho, e ela, no livro dela, que é Garra, chama Garra, ela fala que o alto desempenho ele vem de uma equação. Ela montou uma equação, que é o dom mais o empenho gerando habilidade. Habilidade mais empenho gerando alto desempenho. Quer dizer, o empenho conta 2 vezes, né? Então, Exato. é encontrar seu dom e se empenhar muito para chegar nesse estado da arte, como o Gustavo falou. Mas a gente sabe que não é para qualquer um. A gente tem, se pensar no futebol, e aí podemos expandir para outros esportes, mas pensando no futebol, existe talvez aquela trajetória comum de quem vai para o ciclo profissional de partir das peneiras, quando é muito pequeno, está ali jogando num time que a família muitas vezes investe para que ele consiga aí entrar num time maior, em que ele receba o apoio, e a partir desse momento aí geralmente uma fase de desenvolvimento importante, perto dos 12, 15 anos, e essa criança está em desenvolvimento, ela está ali vivendo primeiro como uma brincadeira, essa habilidade dela aparece na brincadeira, mas a partir daí passa a ser uma coisa realmente profissional. Treino, avaliação, cobrança, uma rotina em que aquilo deixa de ser diversão e passa a ser a profissão. E acho que é importante pensar que existe essa diferença muito grande, né, na escala evolutiva de um atleta, e para que a gente possa pensar até que ponto esse desempenho pode ser sustentável ao longo da vida, né? Pensando nessa ideia de um atleta, que normalmente atletas têm uma vida profissional mais curta, né? Dura um pouco tempo como profissionais, é possível ter alto desempenho sustentável? Ô, Gustavo, eu vou falar um pouquinho de maneira genérica, depois eu quero saber as histórias das peneiras e tudo mais, né? Mas porque esse tema me interessa muito, sabe? Essa trajetória do atleta na infância e adolescência, né? Então, assim, tem estudos mostrando que tem pelo menos 3 fases a esse respeito. Uma primeira fase entre os 6 e 12 anos, mais ou menos, em que a função da família é apresentar uma diversidade de esportes e atividades esportivas ou até culturais para essa criança, né? De maneira divertida, e isso deveria ser diversão. Isso a gente vê isso se corrompendo muito facilmente quando aparece uma criança muito talentosa, né? Mas a especialização precoce mostra que não traz resultados, que, na verdade, sobrecarrega a criança e leva a muitas desistências precoces, né? Eu gosto da história do Sinner, né? Talvez o melhor jogador de tênis da atualidade, ali junto com o Alcaraz, que aos 12 anos ele era campeão europeu de esqui.
né? Assim, e não de tênis, né? Assim, então, e aí, de repente, ele percebeu que ele tinha uma habilidade esportiva gigantesca, né? Não só no tênis, mas resolveu focar no tênis. E dali em diante ele construiu a carreira dele. Mas até ali, diversidade e diversão, né? Esse seria o papel da família, inclusive, e dos treinadores, né? Estarem atentos a isso. Dos 12 aos 15 é um momento intermediário, né? Onde começa a haver uma especialização. Bom, então essa criança é boa no hipismo, essa criança é boa no futebol, essa criança é boa, ela é boa em mais de uma coisa, como que ela vai começar a escolher e desenvolver habilidades? E aí, para aqueles adolescentes, já adolescentes, a partir dos 15, 16 anos, né, que demonstram um desempenho muito grande, e se for desejo também da família e do próprio adolescente, aí uma especialização rumo ao profissional, né? Com muitos cuidados, né, em relação à escola, em relação a amizades, à vida social, né, evitando sempre a sobrecarga, porque é o que a gente está dizendo. A gente está dizendo que com 15, 16, aquilo vira quase que uma profissão para um adolescente, né? Ali, quase criança ainda, né? Então, o cuidado ali com a saúde mental é importantíssimo, né? Mas essa seria uma trajetória que muitas vezes é corrompida. Tem muitos livros nos Estados Unidos falando do impacto, não da ideia da profissionalização, mas da ideia da bolsa de estudos numa faculdade, né? Que lá é um upgrade, né? Assim, para a família como um todo poder fazer uma boa faculdade. Mas o quanto aquilo ali é um sonho muito difícil de ser alcançado, mesmo pelos melhores, né? Uhum. E as famílias às vezes investem tempo, dinheiro, né? Assim, de uma maneira exagerada, sobrecarregando a criança e o adolescente. Agora, aqui no Brasil deve ser um cenário diferente, né, Gustavo? O que você conta aí pra gente? Assim, eu me sinto assim ainda mais à vontade para falar do futebol, né? Claro, tem uma irmã a mais nova que está com 45 anos, que foi tenista profissional, né? Então uma outra modalidade. Minha outra irmã mais velha jogou vôlei, mas assim no caso do futebol, né? Até mesmo por conta da faculdade, nós falávamos muito na faculdade sobre a questão de especialização precoce, né? O quanto isso poderia ser arriscado, porque a hora que chegasse o momento do atleta performar, etc., puxa, ele já estava totalmente desgastado dentro do processo. Então, existia, né, uma saída muito grande. E, às vezes, talentos que eram desperdiçados justamente, né, por essas fases não terem sido respeitadas. Mas, assim, dentro do futebol especificamente, a gente vê que na prática acaba sendo bastante diferente, né? Porque o menino, ou através de uma projeção, de uma frustração do pai, começa a jogar futebol muito cedo, começa a fazer uma modalidade muito cedo. Eu mesmo trabalho com atletas também de base, né? Então, a gente vê que desde muito cedo esse atleta já acaba se especializando dentro do mundo do futebol. O que acontece também é que o nível de exigência e profissionalismo está cada vez mais precoce. Então, hoje, um atleta que é super bem posicionado dentro do contexto, já tem empresário que o conhece ou que já abordou a família. Então, você traz todo o bloco de profissionalização de maneira cada vez mais precoce. Então, aí não é apenas, né, para a formação do ser humano. Então, tudo que envolve o processo acaba sendo cada vez mais profissional antes, só que a principal vítima do processo, que é o próprio atleta, né, ele tem eu costumo comentar com os atletas assim que grande parte do meu trabalho dentro do processo é aumentar o acervo emocional desse atleta para ele aprender a lidar com as demandas que a modalidade de alta performance vai trazer para ele, às vezes numa fase em que ele ainda não está com todo o desenvolvimento cognitivo, emocional, cerebral suficiente para aquela demanda. Então, no futebol prático, a gente vê uma especialização cada vez mais precoce. Muito se questiona pela linha humanista, né? Porque a gente tem uma frase que eu acho horrível, mas que se fala no mundo da bola, que o futebol é uma máquina de moer gente, porque muitos atletas vão ficando pelo caminho, muitas famílias vão se dilacerando ao longo do caminho. Por exemplo, eu conversei com o pai de um amigo meu, que o filho está no Palmeiras, conversei esse final de semana. Então, o atleta, ele só pode alojar dentro dos clubes a partir de 14 anos. Só que o atleta tem 11 anos, 12 anos. Então, o pai leva ele para São Paulo 3 vezes por semana, faz bate e volta em São Paulo. Isso quando o pai não se dispõe a viver em São Paulo, enquanto a mãe vive aqui, e o contrário. E já vi vários casos de famílias se desestruturarem por conta dessa distância também. Então, são muitos pesos dentro de uma estrutura que muitas vezes não está preparada, né, para esse peso. Então,
resumindo, na prática, a teoria, infelizmente, ainda é bem diferente. Tenta-se aportar diversas modalidades para aumentar esse repertório motor do próprio atleta. Estava comentando do Sinner, né, que veio de uma outra modalidade. Se eu não me engano, acho que a partir dos 16 anos ele também tomou a decisão de não jogar mais torneios juvenis, de começar só a jogar torneios profissionais, porque ele entendia que a velocidade da bola do profissional era muito mais rápido e quanto mais cedo ele se acostumasse com isso, né, o que é uma tomada de decisão arriscada, entre aspas, porque se o cara não estiver preparado para essas frustrações, às vezes um baita de um talento pode ficar pelo caminho também, enfim. Isso tudo é muito importante porque a trajetória de um esportista passa por momentos de prejuízo, queda, desempenho ruim, perder os jogos, perder campeonato, não ter aquele tipo de desempenho que é esperado, talvez. E com tudo isso que você está falando, a gente está descrevendo um cenário de uma cobrança muito grande, né? Imagina, né? O menino, né? Está ali sob a cobrança de ter um resultado, a família está toda estruturada em cima da carreira dele, né? E isso, se não for um plano de vida daquela pessoa, daquele menino, isso pode se tornar um peso, com certeza, né? Porque ele vai ter a função de, às vezes, cumprir com o que a família tem de expectativas, né? De ajudar a família, como tivemos casos, retribuir esse apoio. E, com certeza, isso deve ser um peso muito grande. E a gente, não sei como está o cenário hoje do esporte profissional, mas eu sei que eram raros os exemplos de meninos que evoluíram em paralelo do esporte, evoluíram com a carreira acadêmica, de forma a fazer uma faculdade. Né? Temos aqui em Ribeirão Preto o Dr. Sócrates, né? Aquele famoso exemplo do médico que era jogador de futebol. Como que fica, né? Nesse menino em desenvolvimento, que a gente sabe que tem tanta coisa acontecendo dentro dele ali, biologicamente, como que é esse plano de vida em paralelo, né? Que acaba sendo sobrecarregado por cobranças de time, de família? Então, né, Henrique, eu só queria retomar uma coisinha que, para não deixar passar, o quanto também tem essa expectativa da sociedade sobre esse menino, porque o prodígio, ele encanta, né? Ele encanta, todo mundo fica... Tem o Lamine Yamal, né? Assim, tem o Endrick no time do Brasil, tem o Bellingham, que a gente nem vê mais ele como um prodígio, assim, porque ele parece um jogador um veterano, né? Assim, o próprio Ronaldinho Fenômeno foi com 17 para a Copa, né? Então é incrível, né? Como o prodígio ele causa essa fixação, né? Assim, e aí vira... Enquanto há décadas atrás a briga era leva o Romário, né? Assim, hoje põe o Endrick, né? Assim, me mandaram um meme lá, ele colocando ketchup na pizza. Só pode ser por isso que o Ancelotti não gosta dele, né? Assim, por que não gostar desse cara? Quando eu até tento enxergar, por um lado, que talvez o técnico está protegendo esse menino, né? Porque é o tamanho da pressão na idade dele, ser ali o depósito das esperanças de uma nação, como é o Brasil a respeito do futebol, né? Assim, é brutal, né? Então não queria deixar passar esse ponto, né? Assim, sobre o impacto que tem nesses jovens, né? Assim, é muito, muito grande, por uma demanda nossa, né? Da sociedade que se encanta com essas crianças e adolescentes fazendo coisas extraordinárias, né? Você mencionou, né, assim, pega esses adolescentes numa fase de desenvolvimento, né, do cérebro e das funções mentais muito peculiar, né, assim, é muito falada a fase da poda neural, né, assim, que vai ditar muito das funções executivas, da capacidade de aprendizado dessa criança e desse adolescente, né, e ela ser exposta a um ciclo de estresse muito pesado, lógico que vai ter impacto no desenvolvimento neural, né? E, portanto, dessas faculdades mentais que são essenciais no próprio jogo. Capacidade de decisão rápida, execução de tarefas motoras, aprendizado de novas habilidades, né? Tudo isso depende dessa fase. Então, você colocar uma criança, um adolescente sob risco, né? Assim, é uma responsabilidade muito grande realmente. Isso tem que ser lembrado. Inclusive, de cercear o seu próprio desenvolvimento. Né? Exatamente. De repente, você coloca... E a gente vê assim, que o nível, ainda mais agora com redes sociais, assim,
o nível de pressão é infinitamente maior do que a capacidade deles de absorvê-la. Né? Porque são muitas mudanças. A gente costuma falar sobre isso, até mesmo em constelações familiares. Né? Puxa, essa inversão do clã da família, essa inversão dos papéis. Então, a partir do momento que o menino passa a ser pai dos próprios pais, então isso naturalmente gera, né, desdobramentos. Então, você estava falando, Henrique, eu estava pensando, né? Assim, a dificuldade que é, muitas vezes, para um atleta ler, né, um livro, né, falando sobre o projeto de vida e o projeto profissional. O futebol tem uma parte desafiadora para isso, porque a ambientação fala por si só. Né? A gente percebe que o atleta, a partir do momento que ele quer preencher uma necessidade humana que é de pertencimento, às vezes ele acaba abrindo mão também, às vezes, de vontades peculiares ali para poder pertencer àquele grupo. Eu trabalhei com atleta de seleção brasileira, enfim, não estava na pré-lista, mas não foi. E aí trabalhei com esse atleta em alguns clubes e a gente falava sobre isso. Assim, era um atleta cognitivamente relativamente acima, né, da grande média, da grande maioria, mas muitas vezes ele fazia um downgrade para poder pertencer. Então, ele mesmo, a maneira de entendimento de ambiente, a maneira cognitiva de falar, todo o desdobramento que ele tinha, puxa, isso era muito diferenciado. E ele acabava sendo marginalizado por isso. Então, a ambientação fala muito por isso. Né? Por isso que a gente fala, assim, grande parte dos maiores desafios, eles começam na base, com os clubes de formação. Então, por exemplo, eu pego atletas e brinco, falo, olha, eu não consigo desenvolver meu trabalho se você não desenvolver o hábito de leitura. E, ó, tenho aqui uma lista de livrinhos super legais, ó, esse aqui, ó, pô, bacana, esse aqui eu li ele uma vez em 4 horas. Então, eu vou tentando estruturar, por quê? Porque a gente sabe a importância desse desenvolvimento holístico, né? Não é só a habilidade de chutar, de fazer, né, de interpretar o jogo, de reagir. Então, né, ele vai sendo exigido de tal maneira que é isso, assim, a pressão que ele sofre, inclusive por redes sociais. Né? Puxa, estou passando por uma situação recente, um atleta que eu trabalhei há um tempo, foi recém-convocado para a seleção de base, e aí eu acompanhando as redes sociais, eu nunca vi tantos posts falando sobre ele, tantos reposts que ele fez, putz, mas o dia seguinte chega. Né? Como assim, e esse dia seguinte chega, que uma coisa é você desfrutar dessa conquista, outra coisa é o fear of success, né? O medo do sucesso. Então ele vai ter que entregar, porque ele foi convocado para uma seleção brasileira, entendeu? Então assim, e o menino tem 16, 17 anos, entendeu? Então realmente é uma demanda muito grande para uma estrutura que está em franco desenvolvimento. Né? E penso também em 2 aspectos aí que são muito relacionados a essa fase de desenvolvimento, que esse menino, quando entra, né, para um tipo de treinamento, com as expectativas e tudo mais, acaba privado de muitos aspectos da adolescência, né, de diversão, de relaxar, de, às vezes, de curtir com os amigos ali, porque ele está sempre envolvido na concentração, no treinamento, alguma coisa, limitações, regras excessivas, e deixa de vivenciar algumas etapas aí de desenvolvimento que talvez aí possa explicar como que alguns outros atletas em determinadas fases da vida acabem vivendo muito isso, né? Curtindo muito a vida, porque talvez tenham sido privados de tudo isso, né? Eu tenho uma, desculpa de ter claro, eu tenho uma teoria para isso. Eu costumo dizer sempre que o atleta que abriu mão dessa adolescência, depois que ele ganha dinheiro, aí ele passa a viver a adolescência dele. E aí ele já está mais maduro, com um nível de expectativa absurdo, só que aí ele tem recursos suficientes para desfrutar daquilo que é inegociável, ele tem que renunciar, seja para viagem, para concentração. Pô, tá aqui com as filhas no hipismo, então assim, puxa, tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, é transporte, alimentação. Então você acaba renunciando a muitas coisas que, se o atleta não entender, depois que ele passa a ter condições monetárias, ele resolve viver a adolescência já numa fase que deveria, entre aspas, estar mais maduro, né? Acho que o novo desafio, o desafio que essa nova geração, inclusive, de atletas traz, é como integrar esse altíssimo desempenho e todas as renúncias e desafios que vão caminhar junto com isso, com a qualidade da experiência. Né? O documentário do Alcaraz, My Way, traz esse debate assim, à flor da pele. Né? O técnico dele, o Ferreiro, né? Assim, uma visão muito mais rígida, austera. Old school. Né? Old school. E um fazedor de campeões, inegavelmente, né?
E o Alcaraz, um jovem talentoso que mostra um outro jeito de fazer aquilo. Ele falou, eu não posso, não é nem que eu não quero abrir mão da minha vida social e de algumas coisas. Eu não posso, porque se eu fizer isso, eu não desempenho também, né? Então, eu acho que tem uma nova geração vindo com um paradigma diferente. E se a gente ficar numa postura defensiva, nós aqui, de uma geração mais velha, né? Numa postura defensiva, a gente não vai entendê-los, né? Na verdade. O que eles estão trazendo é legítimo em boa medida. Agora, não tem alto desempenho sem muito sacrifício e muita dedicação. Encontrar esse balanço... Tem que haver sofrimento. Né? Tem que haver. Eu fiz uma postagem recente falando sobre isso. Assim, o sofrimento ele é parte do caminho. Ou você sofre para se preparar, ou você sofre pelo arrependimento de não ter conquistado. Então, é você escolher o tipo de sofrimento que você quer, né? E a gente sabe que é uma rotina, ela é cansativa porque ela é recorrente. Ela é recorrente. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Para o atleta não se tornar refém de estados anímicos. Por quê? Ele não tem o direito a ter vontade ou não, da mesma maneira que tem o direito a ter vontade ou não. Só que essa fatura chega, né? Eu trabalhei com o Odair Hellmann, o Papito, que hoje está no Atlético Paranaense, e o Odair sempre falava assim, Gustavo, quando eu tenho dúvida de atleta, eu jogo para a arena. Por quê? Porque se ele performar, o pessoal vai falar, caramba, você conseguiu identificar. Agora, se ele não performar, vai para o final da fila e é parte de um processo. Né? Então, você pode até se esconder nos treinos, mas dentro de uma arena não tem como você se esconder. Então, ele vai ser. Então, se ele não entender esse mecanismo de renúncia e de preparação, a fatura vai chegar, porque ele vai ter que estar dentro de uma arena. Né? Então, E, ao mesmo tempo, pensar que a gente está colocando essas exigências para um adolescente, né? Alguém que está ali naquela fase de se identificar com um grupo, que, aliás, é até uma questão de, se a gente pensar no esporte coletivo, ele está forçosamente dentro de um grupo ali, né? Então, ele vai se enquadrar ou não, e tem que se enquadrar para dar certo ali, e acaba tendo também esses momentos, né? Por exemplo, o fracasso é uma questão que é importante e que eu acredito que vai pesar muito mais nesse adolescente, né? O impacto, né, desse fracasso, ou também, às vezes, né, a glória de uma vitória que pode mexer de uma maneira diferente com um profissional já maduro do que um adolescente, né? Qual que é o impacto que vocês percebem desses momentos tão marcantes, tão difíceis, né, de vitórias ou derrotas para um adolescente em desenvolvimento no esporte profissional? Puxa, eu chegaria, correndo o risco aqui de um certo exagero, eu diria que os atletas que vão melhor se desenvolver não são os que sabem ganhar melhor, são os que sabem perder melhor. Né? Porque, inevitavelmente, na maioria dos esportes, nos individuais, não há dúvida sobre isso. Você vai muito mais perder do que ganhar durante sua carreira. O Federer tem um vídeo sobre isso, né? Que ele fala do tanto o número de pontos que ele errou, o número de partidas que ele perdeu e tudo mais, e que reafirma isso. Então, eu costumo dizer para as minhas meninas lá no hipismo que a gente tem que aprender a perder com honradez e ganhar com humildade. Né? Assim, tem sempre um novo dia. Se você perdeu, tem um novo dia para você procurar a vitória. Se você ganhou, essa sua vitória, você não consegue levar ela para o próximo jogo, viu? Não adianta chegar com um atestado, eu ganhei minha última competição aqui, assim, então vocês deixam eu sair na frente? Não adianta. Começa tudo de novo, né? Assim, essa é a beleza do esporte em muitos sentidos. Então, o atleta, ele tem que conseguir a cada nova prova, cada nova competição, se despir daquilo que ele alcançou, né, e começar tudo de novo, como se fosse um novo processo. Né? Assim, isso não é fácil, ainda mais quando você é um jovem buscando likes no Instagram. Né? Assim, então, fica mais difícil ainda. E para vocês, a gente sempre ouve aquela máxima de que o esporte forja a personalidade do indivíduo. De que maneira existem impactos desse sentido, né? Da composição aí, do desenvolvimento, das atitudes do indivíduo depois como adulto, a partir do esporte? Que o esporte contribui para a formação desse caráter? Puxa, Henrique, eu acho que é isso que eu disse, né? Já pensou se as minhas meninas e os atletas que nós acompanhamos aprenderem isso que eu acabei de dizer, né? Assim, ser honrado na derrota, na frustração, né? Assim, e ser humilde na vitória, no sucesso, né? Isso são só ali 2 exemplos, né? Isso aí, essa é uma habilidade, uma qualidade que um jovem vai levar para qualquer carreira.
né? Mesmo que a carreira não for a carreira profissional do esporte, e raramente essa é a grande verdade, né? Assim, essas crianças e adolescentes que crescem no esporte estão aprendendo coisas que quem não passou por isso ou não vai aprender, ou vai ter que aprender de maneiras talvez muito mais árduas, difíceis, né? Então, de fato, o esporte ele é implacável, né? Assim, em forjar uma personalidade mais adequada, né? Para qualquer coisa, para qualquer situação mesmo. Agora, pode transformar o sujeito num sujeito extremamente competitivo e aí, nesse sentido, né, se prejudicar no sentido de o tempo todo precisar sentir aquele gosto da vitória? Bom, assim, deixa eu contar das minhas experiências. Assim, acho que sim, né? Na verdade, o esporte, eu acho que ele exacerba, né? Ele externaliza muitas vezes aquilo que, né, que o atleta tem represado, escondido. Então, as demandas do futebol, do esporte, né, alto rendimento ou não, e costumo dizer nos dias de hoje, eu tenho uma filha de 12 anos e a gente fala muito sobre isso. Assim, hoje em dia, competir passa a ser um privilégio. As crianças já não sentem mais tanto prazer e o próprio processo, as escolas diminuindo as aulas de educação física, atividades que são mais recreativas do que competitivas. Então, com certeza, nós vivenciamos isso, né? Eu joguei futebol, imagino que todos tenhamos praticado e competido, né, enquanto jovens. Então, isso tem tudo a ver com a formação do caráter, com a formação da personalidade, porque a gente sabe que a vida adulta, embora, né, os nossos filhos, quando estejam na vida adulta, pode ser que coisas tenham mudado, mas ele vai ter que brigar com alguém, ele vai ter que competir com alguém, ele vai ter, porque essa é a realidade sob a qual a gente vive. Então, privar uma criança da competição é como se você estivesse tirando uma parte do desenvolvimento dela, que pode ser que na vida adulta se manifeste e se apresente, né, de uma maneira que ela talvez não vá ter recursos para lidar com isso, né? Então, a relação entre o esporte e formação, caráter, personalidade, né? Eu fico sempre pensando sobre isso, né? Aquele livro da Carol Dweck, que fala sobre mindset, eu fico sempre pensando sobre isso, assim, por que alguns atletas são muito outliers, né? São muito fora da curva, outros não? E tive a oportunidade de conviver com grandes atletas olímpicos, de seleções nacionais. Então, assim, esses caras na rotina, da Alessandro, da época que eu trabalhei no Inter de Porto Alegre, esses caras são forjados de uma pele diferente, de uma coisa diferente. Então, a maneira deles se relacionarem, claro que eles têm uma estrutura cognitiva de tomada de decisões muito mais apurada, mas esses caras eles começam a repetir padrões, né, de comportamento, que a coisa passa a ser natural para eles, né? A hora que você olha do lado de fora, você fala, caramba, como esse cara pensou tão rápido assim? Então, é claro que exista talvez uma predisposição para esse cara que encontrou o dom em vida florescer, né, dessa melhor versão dele. Mas não tenha dúvida, assim, o esporte, por ser muito competitivo, por ser muito resultadista, especialmente esse alto desempenho, aquilo que nós estávamos falando, né, grande parte do nosso trabalho é mais desenvolvimentista, é claro que é resultadista, né? A gente não pode falar sobre alto rendimento sem falar da palavra vencer, né? Ele está lá para vencer. Eu costumo dizer que a alta performance é isso, é você superar alguém, é você vencer alguém. Então, você vai ter que ser mais forte e melhor que alguém. E isso é uma parte inegociável, é um valor inegociável da alta performance. E, claro, essas gerações vindouras dos Ubuntus, todos juntos, etc., putz, isso gera questionamentos, né? Porque é desafiador, porque ele ouve isso, ele vivencia isso dentro de um processo escolar, só que a gente sabe que a vida competitiva, alguém vai vencer, e muito mais perdedores do que vencedores. Alguém precisa vencer para alguém, né, não vencer. Então, E eu acho que enquanto treinadores e até pais, né, assim, eu uso uma formulação simples do Roenick, que é um dos idealizadores da entrevista motivacional, e ele, por gosto próprio, ele escreveu um livro sobre entrevista motivacional para atletas, né? E tem um capítulo inteiro sobre a gente aprender a usar reconhecimento ao invés de elogio, desde cedo, né? Elogio seria parabéns, você ganhou a prova. É bom, é legal, né? Assim, reconhecimento seria, puxa, você encontrou uma maneira de superar os seus desafios hoje. Né? Pronto. Né? Mais descritivo do que, né, um adjetivo. Perfeito. É mais uma reflexão, uma descrição daquilo, do que simplesmente
aquele elogio pelo resultado, né? É uma maneira da gente começar a moldar isso e oferecer um reforço positivo que não seja tão direto e tão restrito à vitória, né? Mas a encontrar soluções para os problemas na linha de progresso de cada atleta. Isso é muito interessante, né? Eu estava falando, eu estava pensando. Talvez seja essa uma das grandes importâncias desse trabalho que a gente desenvolve, né? Inclusive, gosto muito daquela teoria do Abel Ferreira, das 24 horas pós-evento. Pô, se vencemos, a gente tem 24 horas para comemorar, se perdemos, temos 24 horas para lamentarmos e no dia seguinte, na reapresentação, vamos construir tudo de novo. Então, realmente é bastante desafiador nesse aspecto, né? Do desenvolvimento do atleta, a maneira que ele pode alcançar, e todos esses desafios são inerentes, né? Dentro do processo. Eu quero entrar depois nesse gancho que você acabou de falar que é importante, mas não queria perder uma questão que estava imaginando aqui, o desafio para vocês, principalmente, né? Eu que sou geração X old, né? X antiga, e a gente sabe como que é desafiador lidar com novas características dessa chamada geração Z, né? É a geração Z que tem aí um apego menos romântico ao trabalho, que tem aí muito digitalizada. Eu acredito que essas características acabam se refletindo também no esporte, né? Como que essa nova geração Z está se comportando diante dessas que são talvez características aí mais brutais, né? Antigas, das nossas gerações que a gente percebia que eram mais resilientes e talvez hoje a gente perceba uma geração Z que lida de uma forma diferente com o mundo e essas cobranças, né? Uhum. A gente fala aqui no futebol, né? O próprio Ancelotti falando sobre isso, né? Que muitas vezes um treinador ele tem que lidar com 3 gerações de atletas dentro do próprio elenco. Então, assim, e aí, trazendo para a nossa realidade do futebol, hoje você tem uma grande massa de staff técnico formada por uma geração diferente dos atletas com os quais trabalham. Então, assim, o desafio que é para todos se adequarem dentro do processo, porque eu também já trabalhei com atletas que estavam próximos aos seus 40 anos e tinha a maneira old school, né, de lidar, e às vezes era um capitão de braçadeira ou era uma liderança dentro do processo, mas tinha um menino do sub-17 ou com 17 anos que tinha subido e estava integrando o elenco. Então, assim, as dificuldades porque não adianta sermos negacionistas e querer fazer o negócio goela abaixo. Ao mesmo tempo, todo esse desafio, né, para treinadores que são old school, para olhar para essa juventude, entender, aceitar as diferenças, mas, ao mesmo tempo, permear essa troca das águas, né, trazendo as experiências de um modelo que gerou resultado no seu momento e com esse modelo que está vindo agora e nos trazendo muito desafio, que é o que nós estávamos falando. Então, quando você reconhece o atleta, através dessa relação de confiança e competência que você estabeleceu com ele, então esse reconhecimento vai trazer para ele uma versão diferente de todos os outros elogios que ele recebeu. Entendeu? Então, porque você vai às vezes em atletas, eu tenho um atleta que está no JEC, joga futebol lá no Joinville. Puxa, um menino super bem relacionado dentro do processo, redes sociais, um moleque espetacular, gente boa, de valores, família, etc. Ele faz uma postagem do gol, são 60, 70, joga moleque de base, 60, 70 comentários. Então você fala, putz, a dificuldade que é você evidenciar muitas vezes o reconhecimento pelo que ele fez, mas a grande massa vai, que você é pica, você é fera, caramba, você é matador, entendeu? Então a dificuldade que é para o próprio atleta, né, ter esse discernimento entre, né, essas energias que invariavelmente vão chegar, né? Henrique, a minha postura diante disso é uma postura genuinamente otimista, sabe? Assim, mais ou menos como eu tenho lá com os meus pacientes, de entender que todo paciente, por mais adoecido que ele possa estar, ele traz algo de positivo para aquela terapia, para aquela... O atleta também, né? A gente passou por algumas mudanças de geração, mas agora eu acho que é uma ruptura, tem uma diferença grande, é um desafio para a gente, assim, não cair numa coisa muito negativa, né, de ficar só criticando, de mimimi, sei lá, tem esses termos pejorativos, né, sobre o que essa geração está buscando. Então eu parto dessa postura inicial otimista, que esses atletas, mesmo quando eles destoam daquilo que eu estou propondo, eles estão trazendo algo de valioso, que é o que eles têm ali de melhor, que são as soluções que eles encontraram até o momento, né?
Você falou do futebol, no hipismo completo especificamente, né, assim, também, né, assim, a lista longa para os Jogos Sul-Americanos tinha talvez, eu acredito que o mais jovem era daqui de Ribeirão Preto, o Henrico Fofanoff, com 16, acredito eu. E a gente tem atletas com bagagem olímpica, como o Guto de Faria, o Márcio Appel, com 1, 2 Olimpíadas e uma carreira feita na Inglaterra, né, no mesmo time, né, e um intermediário ali entre isso, né. Então, você encontrar uma linguagem comum para esses atletas, para que o mais jovem possa aprender com os mais experientes, mas que o mais experiente enxergue as qualidades desse mais jovem, é o desafio de um treinador, seja um treinador técnico, né, que não é o nosso caso aqui, mas um treinador mental, sem dúvida também. Eu falo da geração atual, essa geração Z, especificamente num aspecto que talvez seja muito relevante para o esporte, que é a questão atencional. A gente sabe aí que existe uma questão muito recente de uso de redes sociais, dispositivos eletrônicos que tem um peso sobre a capacidade de atenção concentrada do indivíduo, e imagino que, especificamente falando desse aspecto dessa geração, pode ser um desafio para um esporte que exige que o sujeito se concentre naquele momento, né, naquela bolada, naquele passe. Como que fica a questão atencional especificamente? Né? Talvez esse seja o grande diferencial. O jovem atleta que entender isso e que abandonar alguns dos hábitos da própria geração, porque esse não vai ter como a gente aliviar, gente. Assim, o uso dos dispositivos eletrônicos perto da competição ou de maneira consistente durante os treinos atrapalha o aprendizado e adquirir técnica. Isso é inegável. E não é geracional. Não é geracional. Se eu fizer a mesma coisa, se você fizer, a gente vai incorrer na mesma dificuldade, né? Então, talvez seja uma vantagem para quem perceber isso e for capaz, né, de usar isso com uma moderação, levando em consideração os seus treinos, né? E você estava falando antes da questão de sofrer 24 horas depois, né, ou comemorar 24 horas. Eu acho interessante a questão, né, dessa carga emocional, e aí me veio aquela imagem, né? Oitavas de final, 2014, Brasil e Chile, jogo tenso. Final ali do tempo regular foi empate, e aí a cena que ficou marcada para todo mundo na televisão era lá a equipe brasileira reunida, concentrada, e o capitão Thiago Silva isolado, chorando, né, que pediu para não bater pênalti. E aí entra essa questão, né? Acabou, obviamente, pesando durante muito tempo, não sei se até hoje, mas com certeza durante muito tempo, pesa sobre a imagem dele aquela descarga emocional que tem ali. E a gente sabe que existem, né, as descargas que acontecem durante o evento esportivo, que podem ser momentos como esse, de um choro intenso, momentos de raiva, quando leva, de repente, um carrinho, e a gente tem que distinguir, né? Como que dá para distinguir aí o que seria uma expressão natural e esperada, né, correspondente ao momento do esporte, de um choro, de uma raiva, e quando aquilo passa a ser um problema que tem que ser discutido fora de campo. Puxa vida, Henrique. Dá para perceber isso? Dá para perceber. Eu vou fazer uma volta um pouquinho maior, porque a gente está começando a entrar numa discussão, na minha opinião também, que é o seguinte: qual é o papel do atleta de alto desempenho na sociedade, antropologicamente, né? Qual o significado que tem para as massas, né, poder venerar um atleta, né, de alto desempenho? Então, eu gosto de uma comparação que ela é meio óbvia, mas a gente pode lembrar dela. Antropologicamente, o atleta, ele é o guerreiro da modernidade, ele é um guerreiro evoluído, eu diria. A gente pôde, ao longo dos séculos, ter menos heróis de guerra e ter mais heróis no esporte, né? Agora, como que essa vulnerabilidade, essa fragilidade que a geração mais jovem carrega e aceita melhor, como que isso vai se encaixar nessa função simbólica do atleta na sociedade? Em especial, Thiago Silva ali, capitão. Exatamente. Então, é difícil eu conseguir conceber que naquele momento exato que você acabou de descrever, o choro fosse algo desejável, algo funcional, né? Eu não consigo acreditar que isso possa ter ajudado de alguma maneira. Eu não estava lá, eu não conheço a situação, isso. Eu quero tomar cuidado com isso, mas da onde eu enxergo, eu não consigo ver isso, porque é uma exposição muito grande
uma ruptura com a expectativa que a nação tinha do capitão, né? E que gera um peso maior ainda sobre o próprio atleta, né? Então, eu acho que o atleta, ele está diante, além de cuidar da própria saúde mental, além de pensar na sua longevidade, ele está lidando com esse simbolismo que está em movimento, né? Assim, tem mudanças em andamento. Então, quando a Simone Biles, lá em Tóquio, vem a público e diz que, por motivos de saúde mental, ela vai se retirar das Olimpíadas, ela sinalizou algo que estava acontecendo ali. A gente pode julgar por um lado, por outro. A gente conhece pouco da história completa, mas o que me importa, na verdade, nesse episódio não é tanto o que foi feito de acertado ou de errado naquele episódio. É o que aquilo está simbolizando. Está simbolizando isso. Ó. Ela é uma heroína, essa moça, né? A hora que ela chega e demonstra uma vulnerabilidade, tem toda uma desconstrução e uma reconstrução. Talvez a gente está presenciando a reconstrução dos heróis aí, né? Do que é a imagem do herói e por aí vai. De uma certa maneira, olhando de um ponto de vista um pouco mais prático, né? Assim, eu trabalho com os meus atletas um controle emocional que permita eles não se expor num primeiro momento. Né? Assim, então, um choro na pista de hipismo, ele pode acontecer, mas ele não é o mais bem-vindo, né? Assim, porque te coloca numa exposição que ela é desnecessária, né? A gente andou discutindo também atletas que puderam vir a público dizer que estavam sofrendo com depressão, com transtorno de ansiedade, com outros transtornos mentais. Eu acho isso positivo em algum ponto? Eu acho. Mas para os meus próprios pacientes, que não são midiáticos, que não carregam esse símbolo, eu costumo dizer, olha, você tem todo o direito de falar do seu diagnóstico. Mas para quem que você está falando e o que vão fazer com essa informação, você deveria levar em consideração também. Quando um atleta da mídia vem e fala isso, como diz o Gustavo, que essa conta vai chegar para ele também. Porque é uma quebra de expectativas em vários níveis. Pode aliviar para quem também se sente cobrado como ele, mas obviamente pode afetar a imagem dele, né? E voltar como uma cobrança, né? Muitas vezes. Então, eu acho que essa história está sendo construída, né? A gente tem que tomar cuidado em levantar bandeiras muito precocemente a esse respeito também. Não, e se trata de um tema, claro, muito sensível e delicado. E eu falo sempre isso para o atleta, e é bastante óbvio que antes dele ter se tornado uma figura de atleta, ele é o mesmo ser humano com angústias, com dores, com ansiedades, etc. Então, quando acontece um caso como o do Thiago Silva, os twists da Simone Biles, etc., então, assim, isso mostra o quão insustentável poderia estar para esse atleta também dele externalizar isso no pior ambiente possível. Entendeu? Então, assim, mostrando que mesmo que você exerça uma figura de atleta super potente e imponente, muitas vezes é você se entender como um ser humano convencional. Né? Então, claro, você está representando, né? Tanto que, a hora que você comentou, hoje o atleta de futebol ele recebe um valor que se chama direito de arena. Então, é como se ele estivesse numa arena mesmo. Todo atleta recebe um valor por estar participando de uma arena, né? Fazendo associação né? Com essa questão antropológica e histórica. Então, esse desafio que é, né? Claro, para um capitão de braçadeira, né? Toda a responsabilidade que ele tem, que transcende. Inclusive, já aconteceu de eu trabalhar com atletas que me procuraram para desenvolver esse viés de liderança, porque o clube foi lá, deu uma faixa elástica para ele colocar no braço, não o preparou para ser capitão e muitas vezes ele não estava sabendo lidar com essa demanda. Né? Por quê? Porque aí, invariavelmente, o que você faz? Você acaba projetando todas as experiências com outros capitães que você teve. Ele fazia isso, ele fazia aquilo, mas às vezes você deixa de trazer os seus valores à maneira que você gostaria, porque não é um ambiente tão simples. Eu sempre falei assim, quando eu comecei o meu trabalho e fazia palestras, sempre antes de jogos, eu fazia atividades lúdicas, um dia anterior no hotel. No começo participava toda a comissão. E aí eu sempre pedia a interação dos atletas, né? E aí eu comecei a perceber que os atletas não se manifestavam. Falei, caramba, tem algum ruído aqui no processo, ou eu não estou sabendo criar um ambiente de confiança. E falei, a partir de agora, só eu e os atletas. Virou a chave.
Foi uma coisa assim que... Eu lembro até, eu tinha um atleta no Bahia... Como é que ele chama? Está jogando fora do país agora. Pô, eu deixava o computador para ele, então ele entrava, colocava a música no YouTube, os raps lá, e começava a dançar, e a galera... Por quê? Porque eu precisava dessa flexibilidade cognitiva, porque às vezes eu levava um conceito que nós precisávamos trabalhar na véspera da partida, então... e aí você vai aprendendo sobre a marcha. Então, realmente, assim, o nível de pressão que esses atletas sentem é algo surreal. Assim, quantas vezes dentro de vestiário... Entrava dentro do vestiário pós-vitória, pós-derrota, pós-jogo decisivo. Atletas não têm mais uma molécula de energia. O cara está sentado no nicho dele ali, que ele está existindo, ele está funcionando naquele momento. E só, porque o nível de exigência, né, psicocognitiva, mental, pô, é absurdo. É absurdo. Então, claro, assim, esse nosso cuidado também, né, em tratarmos esses heróis, porque, putz, embora eles tenham essa representatividade dentro do processo, putz, a hora que o cara entra dentro desse contexto e, né, para um Thiago Silva, um nível de importância que ele tem, capitão em todos os clubes pelos quais passou, um cara absurdamente respeitado dentro do processo, para ele manifestar um choro daquele dentro, putz, é que a coisa tinha que estar muito insustentável, muito sustentável, né? E aí você comentou a questão de saúde mental, que muitos não se ocupam. Né? Muitos estão muito mais preocupados com a performance e desempenho, nem necessariamente a performance mental, a performance de hard skills mesmo. Por isso que vários têm fisioterapeutas que trabalham no contraturno, tem um nutricionista particular, enfim, por uma questão de possibilidade monetária, eles constroem um time. Mas, assim, grande parte deles não se ocupam de saúde mental, de prolongar a sua carreira. Por quê? Porque ele precisa resolver um problema, né, que nós estávamos falando. O atleta chega num clube, ele chega num grupo totalmente heterogêneo. Então, se ele não tiver o mínimo de habilidades sociais, ele não consegue pertencer. Às vezes, ele tem pouco tempo para permear essa energia dentro do grupo. Eu defendia o meu trabalho muitas vezes em Campeonato Paulista, quando eu fazia Campeonato Paulista das antigas, que eram 12 datas. Os atletas chegavam, o treinador tinha 4 semanas para pegar um grupo de, às vezes, 20 atletas novos e formar um time para jogar 12 datas, com o risco de cair e o risco de ser campeão. Isso é muito casuística, é muito fatalismo, entendeu? Então, ainda é muito tratado dessa maneira, né? Infelizmente. E eu acho que é importante retomar até uma questão que o Vinícius colocou, que eu acho que é muito bacana. Quando você fala, né, de ter essa conversa com o atleta, do que está expondo, do que não está expondo, é um cuidado muito próximo. É um cuidado realmente de atenção ali muito próxima, que conhece a história de vida daquele atleta, que está ali do lado, que sabe que talvez aquele explosão de choro ali tenha peso de patrocinador, de uma história de um campeonato difícil, tem tantas variáveis, mas que talvez poucos atletas tenham esse privilégio de ter alguém que está ali do lado e falar, está na hora, não está na hora, faz assim, esse apoio, né? Essa acolhida, que eu acho que é extremamente importante, como você colocou, mas talvez também que seja muito difícil de olhar, né, tão próximo, que possa englobar essa visão do contorno, né, do que está em volta desse atleta. Né? Usando apenas como exemplo, porque a gente não sabe quase nada da história lá do Thiago Silva, mas se ele tivesse ao lado dele a possibilidade de externar isso e de receber um feedback adequado antes, né? Provavelmente ele não precisaria ter passado por isso lá dentro, né? Assim, então a questão não é julgar a emoção dele. A emoção está lá, está explícita e foi o que ele aguentou fazer, né? Mas é isso. E o cuidado prévio, né, que poderia ter evitado tal tipo de exposição. Exato. Bom, e tem, desculpa, Henrique, e também tem um detalhe importante, que muitas vezes, aquilo que nós falávamos, nem todos os clubes disponibilizam um profissional, né, que possa estar naquele momento, e muitas vezes, por conta da cultura que se construiu, de todos os preconceitos que existem em torno da área, muitas vezes também o atleta não se sente confortável em buscar essa ajuda. E ele se acostumou a fazer essa autogestão das próprias emoções ao longo do tempo. Então, dependendo do contexto, muitos deles também não se sentem à vontade de buscar essa ajuda, seja dentro do processo clube ou fora do clube,
para poder, se esvaziar com alguém de confiança e de competência, né? Como eu, por exemplo, e muitas vezes a gente falava sobre isso dentro dos clubes, existe um código ético, né? Às vezes o que o atleta vai reportar para o departamento, isso não pode chegar para treinador. Então, todo o cuidado que é importante que a gente tenha, mas da mesma maneira, eu trabalho com atletas de base e eu costumo fazer um reporte para os pais. Olha, se a situação ela está chegando num contexto insustentável, é claro que mais alguém precisa saber. Então, com o clube de futebol é a mesma coisa. Então, eu falava, muitas vezes viajava para jogos, eu pedia para o supervisor, falava, olha, me deixa num quarto isolado. Por quê? Porque muitos atletas não vão me procurar no campo, eles vão me procurar no meu quarto, num momento totalmente reservado, privado, para tentar reportar. Só que posso afirmar, assim, pelos mais de 10 anos aí de experiência, é a grande minoria ainda que se sente à vontade. Então, eu acredito que exista um trabalho dos clubes de reverberar a importância do departamento, a maneira como o departamento participa dentro dos processos, que ainda, como fisiologista, que não existia há muitos anos atrás, a figura do Moraci Santana no São Paulo, hoje não existe clube de futebol que não tenha fisiologista, que não tenha um head de performance, etc. Então, nem todos os clubes têm um psicólogo esportivo, menos clubes ainda têm um mental coach, alguém que dá uma perspectiva de performance. Então, nós estamos falando de que o atleta está sendo cada vez mais exigido, né, sob essa demanda, e o processo não está se preparando, não está seguindo a mesma direção. Né? Então, isso é desafiador para o contexto. Mas aí abre oportunidades para quem faz trabalhos paralelos, como é o nosso trabalho, em que o atleta se sinta confortável, ou ele chegou, né, nesse deadline e fala assim, preciso de ajuda. Né? Minha performance começou a cair, meu rendimento começou a cair, pelo amor de Deus, alguém pode me ajudar. Então, Isso é bacana e faz a gente pensar, então, qual seria o papel ideal desse treino que vocês fazem, né? Esse treino mental do atleta é um treino para que ele use suas características cognitivas ali na melhor performance de concentração, de atenção, ou fazer com que ele suporte os momentos de pressão? Eu acho que as duas coisas. Eu tenho para mim, Henrique, eu defino isso, e às vezes isso pode soar um pouquinho romântico demais, mas você vai ver que não é. O passo que leva, na minha visão, o passo que leva ao alto desempenho é a qualidade da experiência. Então, o trabalho é para que aquilo seja prazeroso. Vinícius, mas outras qualidades são importantes? Dedicação, disciplina, empenho, o dom, o companheirismo, no caso de uma equipe, a união, tudo é muito importante. Mas se tudo isso estiver bem encaminhado, vai desembocar num resultado que é a qualidade da experiência. E a partir do momento que esse atleta consegue ser grato por aquilo que ele está fazendo, porque ele tem uma boa qualidade, a experiência é boa, né? Que ele consegue ter satisfação naquilo que ele está fazendo, aí o melhor desempenho dele, o alto desempenho, é só um passo além. Então, eu tenho para mim que o trabalho de treinamento mental, ele anda em duas linhas que vão juntas. Um é do treinamento de habilidades mentais específicas, então, mentalização, capacidade de atenção, controle de vozes internas, de pensamentos ruminantes que atrapalham muito o atleta, e por aí vai, tem demandas várias em uma linha de treinamento, e na outra linha a própria mentalidade mesmo do atleta. Né? Então, é autoconhecimento, basicamente autoconhecimento. Quais são meus propósitos, que valores que eu quero utilizar para chegar nesses meus propósitos, o que eu já tenho de muito bom como atleta e o que eu preciso desenvolver. Né? Então, é basicamente autoconhecimento. Qual que é a narrativa que está levando esse atleta e como que a gente, como treinador mental de atletas ou de alto desempenho, podemos colaborar para que isso esteja mais alinhado com aquilo que ele está buscando. Né? Legal. Eu enxergo da mesma maneira, né, Vinícius? E
é o que a gente comentou, assim, o atleta ele precisa entender o papel dele, né, como os funcionários da Disney, né? Ele precisa entender o papel do Mickey, o Mickey precisa entender o papel dele e entender o enredo do processo, então onde ele está inserido. Então, claro que eu costumo dizer que o indivíduo é indivisível, né? Até vários atletas ficam zoando comigo. Então, assim, e como somos indivisíveis, ele vai ter que contemplar, né, esses traços de personalidade, enfim, a maneira com que ele foi forjado dentro do processo, mas também entendendo que hoje ele faz parte de um ambiente que tem valores que são inegociáveis, que tem regras que ele não vai conseguir mudar, então é melhor ele se adaptar a algumas delas, né, e fazer essa permeada das águas sempre. Por quê? Porque se ele não tiver uma boa experiência com vitórias, derrotas, fracassos, títulos, desclassificações, se ele não tiver uma boa experiência, aquelas que são reenquadráveis, né, os reframes de situações negativas, puxa, as validações das positivas, às vezes esse talento, e a gente sempre costuma dizer isso no Brasil, que talento não é tudo, o que nós somos capazes de formar, fala do futebol, né, de jovens talentosos que praticam e jogam futebol, eles não conseguem ter as oportunidades que mereceriam, então a gente produz muito mais do que oportuniza, então muita gente vai ficando pelo caminho, mas talento não é tudo. Né? Então, ele entender o ambiente no qual ele está inserido, o nível de responsabilidade que ele tem que entregar. Né? Trabalhando, toda vez que eu fazia palestra no Inter de Porto Alegre, o título era o mesmo. O preço da responsabilidade, o preço da grandeza é a responsabilidade. Então, se você está num gigante do Beira-Rio, você tem que entender que você tem que ser responsável à mesma proporção. Então, só que é aquilo. Muitas vezes, num time profissional, você tem atletas completamente heterogêneos em todas as frentes. Em capacidade de entendimento, em capacidade de assunção de responsabilidade, em capacidade física. Então, e o desafio que até ontem perguntaram na entrevista para o Lancelotti, puxa, e aí, Lancelotti, como é que os atletas, né, sono e tal? Eu falei assim, não tenha dúvida, os atletas dormem muito melhor do que um treinador. Então, muito melhor. Boa. Né? Então, assim, ainda era da época que as melatoninas eram, não podia, e a galera achava maneira de trazer. Então, né, e tudo isso faz parte dentro do processo, né? E a gente está falando aqui de aspectos de emoções que aparecem em campo ou não, e a gente tem que pensar que esse atleta, como a gente está falando aqui, está sob efeito de muitas pressões, muitas expectativas diferentes, pensando em carreira e tudo mais. E aí lembro do Serginho do São Caetano em 2004, que teve um infarto e faleceu em campo. Né? O quanto que, às vezes, o atleta pode ignorar limites físicos. Né? A gente não sabe, obviamente, o histórico, eu não sei o histórico aqui do Serginho especificamente, mas sei que existe aquele limite de dor que, às vezes, o atleta procura passar, sabe que a dor faz parte do desenvolvimento dele como um atleta, mas que, às vezes, pode estar levando a uma lesão muito mais séria se ele não cuidar, mas que talvez ele passe desse limite por conta de não romper um contrato, não perder, uma coisa assim. Como que vocês veem, né, essa questão dos limites aí cognitivos, físicos do atleta e que podem comprometer ou ajudar ele a superar a carreira, né? Não, sem dúvida, né, Henrique? Não são muitos, mas são vários os exemplos, né? Não é que é comum uma morte súbita como essa, né? Assim, não é comum, mas é muito impactante e muito importante, né, quando acontece. E a sensação de que ela pode ser evitável, né, assim, então, acho que mobiliza todo mundo. E ela pode, né, assim, os protocolos de atendimento imediato, né, já melhoraram muito, né, numa situação como essa, tempo é cérebro e tempo é vida até, né, assim, então, a partir do momento que você tem um evento cardiológico desse, né, assim, uma parada cardiorrespiratória abrupta, né, assim, a cada minuto que você tem para reverter isso, você perde 10% mais ou menos de chance de recuperação, né, de recuperação de vida ou pelo menos de dano neural, né, assim, que é algo muito importante. Quando a coisa corre muito bem, dentro dos 3 minutos, você pode ter uma recuperação plena e jogadores voltando a atuar, né, em alto nível, inclusive, depois, né, assim, então, eu acho que tem esse lado do socorro rápido, das próprias equipes, né? Tem um lado também que a gente raramente enxerga, mas a hora que você vê um evento desse acontecendo, o desespero, né, da equipe. A equipe, os próprios jogadores, eles precisam estar mais bem treinados para situações como essa, porque senão eles atrapalham até, né, o que
o que pode ser feito, mas eu vejo que é uma coisa que tem caminhado numa ascendente, assim, de melhorias significativas. Mas eu acho que você está perguntando mais sobre outra questão. Isso, eu coloquei um fato emblemático, que é... mas tem outros limites, né? Exato. Das lesões, da pressão contínua, né? Das questões... E principalmente dessa capacidade de prever, né? Assim, do cuidado que pode se ter com os limites antes que algo grave aconteça, seja algo que coloca a vida em risco ou que coloque a musculatura. Exatamente, né? Assim, uma lesão que vai tirar o cara de campo. Nós, no time do Brasil, né? Assim, o time do Brasil estaria muito melhor se a gente não tivesse perdido Estevão e Rodrigo, hein? Para dizer dois aí, talvez tenha mais que eu tô... Mas são dois ali craques, né? Assim, o que aconteceu ali que não foi cuidado adequadamente, né? Assim, para chegar ali melhor na Copa do Mundo. Do ponto de vista mental também, né, Henrique? Porque entra o mental. Qual é o limite, né? O atleta entender que existe sim um limite, que existe uma capacidade e que aquilo vai ser gasto, né? Ele pode ser gasto ao longo do tempo, ele pode ser gasto em uma parcela apenas, mas ele é gasto, né, de alguma forma. Então isso é bem relevante, né? Bem importante mesmo assim que seja alertado. E eu acho que existe muita pressão, né? Eu lembro do caso aí do Adriano Imperador, né, que é sempre tratado como um desperdício, né? O sujeito foi um desperdício porque ele saiu, né, do time que estava, se não me engano, na Itália, voltou para o Brasil, teve aí relatos de problemas de uso de álcool, né? E uma depressão importante que é decorrente da morte do pai dele, né? Então, depois da morte do pai, ele teve uma depressão importante e ele fez esse movimento de voltar para onde morava antes, para a família, e se preservou. E acho que a pressão vem daí da torcida, dos patrocinadores, dos times, que tratam isso como um desperdício de talento, né? É interessante falar do caso, né, do Adriano. Eu costumo perceber assim que os atletas, eles, à medida em que a carreira vai passando, falo do futebol, né, justamente por ter muita pressão, muita torcida, assim, é uma coisa absurda. O atleta ele vai desenvolvendo um conjunto de convicções que isso vai se solidificando muito ao longo do tempo. Então, assim, várias vezes agora os clubes estão buscando maneiras, agora com aquele whoop, aquela pulseirinha. Inclusive, alguns clubes estão utilizando, o clube monitora o atleta durante 24 horas. Então, o que o atleta, a hora que ele dorme, nível de atividade, temperatura corporal. Então, tem vários clubes que estão aderindo a essa pulseirinha. Por quê? Porque quantas vezes você chega, assim, o funcionamento da engenharia de um clube de futebol, o atleta chega, ele faz um check-in no departamento de fisiologia. Então, a hora que ele faz o check-in, que inclusive tem uma perguntinha lá de estado de humor, né? Até estava falando com alguns amigos agora, puxa, ok, de saber o estado de humor, mas teria muito mais coisas para serem investigadas dentro do âmbito, né, mental do que só uma risadinha, um tracinho e por aí vai. Então, o atleta, ele responde muitas vezes como é que foi a noite de sono, se ele se hidratou, se ele está com alguma dor, se ele está com alguma dor aguda. E o que acontece muitas vezes? As coisas estão evoluindo. O atleta muitas vezes escondia dados para não deixar de participar do processo, porque ele estava de titular, ele não podia correr o risco de perder por conta de patrocínio, de título, ele estava numa negociação com o clube, e aí, ou não, o contrato dele dizia que se ele fizesse 12 jogos, tinha renovação automática de contrato, ele estava no 10º jogo, faltavam 4 para... Então, assim, é uma loucura. Então, muitas vezes o atleta escondia essa informação para seguir se beneficiando. Então, por isso que eu falo muito dessa questão do conjunto de convicções, porque o atleta ele vai ficando muito rígido e muito inflexível cognitivamente, porque ele foi forjado dentro de um meio em que o resultado dele é oriundo das experiências que ele vivenciou. Então, não venha me falar das minhas experiências, sei eu. Tá vendo? Então, muitos atletas, quando chegam no auge da carreira, eles chegam muito sólidos com aquilo que eles acreditam. Então, às vezes, eu sempre comentava assim, a dificuldade que é em trabalhar em grandes clubes sob essa perspectiva, porque os atletas eram muito convictos das coisas que eles sabiam. Até que chegava uma hora que ou caía performance, ou o cara batia um pênalti que no treino ele metia a bola lá na gaveta todo dia e chegava numa hora que valia 3 pontos, a bola não entrava. Então, só que hoje os clubes, especialmente de Europa, no Brasil também, eles estão aguçando esses mecanismos justamente para isso. Né? Você pega o Messi,
por exemplo, que tem lesões musculares cada vez menos, mesmo numa fase, mesmo com o estilo de jogo. Então, só que é um atleta maduro, que entendeu que, eu tenho uma lesão muscular, o meu tempo de recuperação é maior, eu já estou numa fase de carreira que eu estou na descendente, então ele entende que jogar com essas variáveis acaba sendo mais benéfico para ele do que se esconder do processo. Então, depende muito do estado de maturidade pessoal do profissional dentro do processo também, né? Porque você não acaba expondo. Assim, hoje, as coisas são cada vez mais previsíveis. Então, seja em exames musculoesqueléticos, em exame de sangue, que mostra as enzimas, se tem um processo inflamatório acontecendo. Então, assim, hoje é muito monitorado. É muito difícil, entre aspas, só que tem a parte invisível, que são as questões psicossomáticas. O quanto o atleta está com preocupações fora de campo, o quanto ele está lidando com essas demandas, e isso, o pior de tudo, ninguém mede dentro do processo. Que eu acho que é aí que está uma grande oportunidade latente. Ninguém mede dentro do processo. Então, se a gente sabe que é o invisível que decide os jogos, né? Visível é o que o cara está entregando, mas toda a estrutura, a maneira que ele está gerenciando, isso segue sendo uma incógnita. Né? Quando você comentou de pênalti, tem esse aspecto, né? Eu vi um pesquisador da biomecânica da USP de São Paulo que conseguiram fazer diversos estudos, fizeram pesquisas e identificaram que o pênalti perfeito é batido a 75 km por hora no terço superior, nos cantos do gol, né? Se canto direito ou esquerdo, na parte superior, a 75 km por hora, biomecanicamente é impossível de pegar. E aí é simples, então, né? É só treinar, bater desse jeito o tempo nessa todo. Velocidade, e coloca lá. 75 75 km por hora é confortável até para um atleta profissional. Mas, no final das contas, vamos lembrar tantas finais, né? Baggio, né? Coitado, né? Ficou marcado com a cena final, naquela final da Copa Brasil e Itália, em 94, né? Em que foi para pênaltis e o último pênalti dele, a câmera ficou parada nele um tempão. Do tipo, o próprio cameraman falou, cara, como isso é possível? Ele errou e ficou marcado por isso, e parece que isso contamina a nossa memória, né? Dessa falha que aconteceu ali, aí o italiano me falando que, mas ele não estava pronto mentalmente para bater o pênalti. E aí entra essas questões que a gente está falando, não adianta só treinar, não é só a biomecânica, não é só a técnica, existe aí, né, todos esses aspectos cognitivos, impressões e outras coisas que a gente está falando aqui que vão afetar o desempenho dele, né? E, inclusive, assim, todo fecha de roda pós-partida prévio a penalidades, o treinador valida o estado do atleta naquele momento, o quanto que ele tem de aptidão para bater o pênalti. É claro que as lideranças e aqueles que estão mais acostumados a bater, eles sentem uma certa facilidade, mas aquele fecha da roda, ele negocia com a comissão técnica, porque todos os pênaltis já foram treinados em treino, mas aquele estado anímico do atleta naquele momento faz uma diferença muito grande. Né? Então, eles fazem as nanovalidações ali, chega para o atleta e pergunta, e aí? Vai, tanto que você vê várias vezes. Eles não afirmam. Às vezes, eles afirmam para aquele que... Como, por exemplo, em batida de pênalti. Cada treinador tem o seu estilo. Né? Numa preleção prévia à partida, tá lá, o primeiro batedor, esse. Vocês três se decidam entre vocês lá. Se o primeiro batedor tiver convicto que é o nosso batedor 01, ele que vai bater. Mas, assim, muitas vezes o treinador deixa para que eles negociem para ver o estado. Porque, às vezes, esse primeiro batedor, ele errou 3 gols embaixo do gol. Então, às vezes, ele está num momento ali que talvez seja melhor o segundo batedor bater. Então, ajustes. Não, perfeito. Legal saber dessas coisas, viu, Gustavo? E é assim, né, do ponto de vista técnico também, o bater pênalti, assim como outros movimentos de um atleta, né, é o forehand de um tenista, é o salto no hipismo, né, a biomecânica do salto, ele depende de automaticidade. É o tipo da coisa que a hora que você pensa a respeito, você erra. Então, se logo antes de bater o pênalti, você contar os 75 km por hora e o canto para aquele batedor, ele vai errar. Por quê? Porque ele vai pensar no que ele não deveria estar pensando. Que deveria estar automatizado. Deveria estar automatizado, né? Então, tem uma brincadeira que eu ensinei para o pessoal do hipismo, né, que veio de um relato num livro sobre tênis, que se você chega lá, você vê o cara batendo todos os forehand brilhantemente, né, forte no local, você fala, você está acertando todos os forehand, ele vai errar o próximo.
né? Porque ele estava no automático e aí ele vai pensar no movimento dele, ele vai errar. No salto do hipismo é a mesma coisa, né? Assim, você está acertando todas as distâncias, vai errar a próxima, porque estava no automático. O automático tem a ver com o estado do flow, né? Que é um estado desejado por todos, mas uma incógnita em alguma medida. Não é uma completa incógnita. A gente sabe algumas coisas que precisam estar em ação. Mas o teu estado físico tem que estar em boas condições. Então, é o atleta que lá na hora do pênalti, né? O quanto cansado mesmo, o quanto exausto ele está. Porque se tiver muito, melhor não utilizá-lo, talvez, né? O estado emocional tem que estar melhor. Lógico que ele tem que ter treinado muito. A repetição é o que traz automatismo, né? Então, você repetiu. Você tem lá 2, 3 batidas, talvez, que você vai definir na hora o estilo. Mas, mesmo assim, aquilo ali tem que estar literalmente no automático, né? Assim, como que você está absorvendo a pressão da torcida naquele momento, né? A pressão da torcida, das câmeras, da expectativa, né? Assim, não, a minha mente está sendo invadida pelo troféu. Eu nem percebo. Quantos jogadores que falam que nem ouvem o barulho da torcida? Que eles estão tão imersos. Eu tenho um vídeo que eu sempre passava para os atletas, aquele famoso tic-tac do Barcelona. Pô, tem uma cena de um vídeo de 4 minutos. Os caras estão tão inseridos no processo ali que eu costumava falar para eles, olha, aqui eles não estão jogando futebol, aqui eles são o futebol. Aqui eles se tornaram a modalidade. Então, assim, eles entraram nesse estado de fluxo em que... E é curioso, né? Porque muitas vezes, quando joga Sinner e Alcaraz, você olha e fala assim, putz, torcida... O gesto, assim, minha irmã foi tenista profissional, então, assim, o nível de exigência, porque o tênis, a questão não é só você acertar bem o golpe, é você não preparar o contragolpe, porque se o cara der o contragolpe, ele põe a bola onde ele quiser, então não é só devolver a bola. Então, assim, um nível de exigência absurdo. Então, se esses caras pensam sobre os pontos, eles entram dentro de um labirinto, de uma parada, e você começa a errar em sequência. Então, é isso. E o atleta ele vai identificando esses padrões com o tempo e repetindo. A hora que ele entra nesse estado de fluxo, que é de automação de padrões, aí ele vai embora. Não vai aí as grandes coisas acontecem. Né? E aí fala, putz, cara, é um talento, é um GOAT, é um outlier. Mas... Aí é o fenômeno fazendo aquele gol de biquinho na Copa do Mundo, né? Assim, é onde a coisa acontece. E eu fico imaginando também o seguinte, né? Existem situações em que a pessoa às vezes sofre aí, erra um chute, perde ali em algum momento, tem aquele momento de decepção, pesa, sei lá, a pessoa, né, falhou ali num salto, e como recuperar a pessoa? Como sair daquele estado que, obviamente, entra no estado de tensão ali maior, ansiedade muito grande, e continuar jogando? Né? Sem que isso contamine, no caso aí de um time, contamine o time todo, né? Teve até um estudo, puxa, não me lembro, e também nem me lembro onde eu vi, mas falava sobre, estudaram, acho que os top 5 ou os top 10 do tênis masculino, né? Qual era uma característica semelhante entre eles que os faziam, de repente, era um fator que contribuía para estarem dentro do top 10. E a característica mais notória entre eles foi o que eles faziam 5 segundos após o ponto. Então, assim, qual é o seu comportamento exatamente após o ponto, né? Independente se foi vitória ou derrota. Então, a maneira que eles se comportavam no pós-ponto, que é aquilo que a gente fala, porque, quantas vezes trabalhando com atletas que, o centroavante perdeu um gol com 5 minutos de jogo, ele não volta mais para a partida. Ele fica naquele lance, a cabeça dando voltas, e ele não consegue voltar mais para a partida. Então, talvez esse seja um detalhe muito interessante, e a gente tenta trabalhar muito isso com os atletas. Por quê? Porque você pega ainda mais modalidades em que você tem alternância de placar, pega basquete, está ganhando, está perdendo, está ganhando, está perdendo. E aí vem o LeBron James e fala, olha, eu uso o jogo todo para eu me preparar para os 2 minutos finais, porque eu sei que a bola vai vir na minha mão. Então, eu uso a partida toda para analisar os caras que estão me marcando como marca para os 2, até arrepia, para os 2 minutos finais, porque eu sei que a bola vai vir na minha mão. Né? Então, e esses caras são muito outliers, né? Eu sempre gostei do Lakers e acompanho. Então, assim, você vê que às vezes o cara ele sai de um jogo em que ele errou a última bola e o time perdeu, próximo jogo ele vem e faz 40 pontos como se nada tivesse acontecido. Né? Então, a maneira que eles se relacionam, né, com essa alegria, com essa frustração, com esse sucesso, com esse fracasso, isso é o que faz toda a diferença. E alguns esportes e algumas situações trazem uma característica que é da irreversibilidade. O pênalti é isso. O pênalti é irreversível. Né? Esse é um peso muito grande. O hipismo carrega isso. O salto... Errou um.
ninguém vai... Você não tem a chance de ir lá e botar de volta e saltar de novo. Diferente, por exemplo, o futebol, uma partida inteira, o tênis mesmo, é brutal a pressão, mas você tem a chance de recuperar-se. O máximo que você pode fazer depois que uma vara caiu é fazer o seu melhor com uma vara caída, né? Então, essa capacidade de se manter em foco e deixar para trás o barulho da vara que bateu e que caiu no chão é algo muito raro mesmo, assim, sabe? E os atletas tentam desenvolver. Alguns já trazem isso consigo, né? Outros desenvolvem. Mesmo quem já trouxe pode melhorar. Mas a irreversibilidade é o pênalti também. Né? Ainda mais a disputa de pênaltis, né? Assim, porque ainda se é um pênalti durante o jogo, você ainda pode fazer um outro gol, né? Não, na disputa de pênalti é aquele ali. E a gente pensa nisso, né? Naquela ideia do momentum que falam, né? Que é aquela questão do embalo que se toma ali de um momento positivo ou negativo, né? Aí é inevitável pensar no nosso 7-1, que em 20 minutos ali se definiu boa parte do resultado de cinco gols ali, todo mundo não entendendo o que estava acontecendo, e acho que mostra um pouco isso, né? De que não conseguiram quebrar aquilo. E aí, se a gente volta um pouco no tempo, também tem a ideia de que Neymar lesionado, não ia jogar, e na hora do hino, né, quando foi o hino dessa partida, os jogadores levantam a camisa do Neymar, né, ali como se, né, supervalorizando a presença deles, e depois isso acaba sendo avaliado como talvez uma hipervalorização e uma fragilidade da equipe que dependia de um Neymar e que por isso talvez ali tenha afetado alguns que viram aquilo como uma fragilidade. Estamos sem o nosso jogador principal. Né? Eu acho que esses momentos de um time, né, como pode do lado deles, né, ir 5 gols em 20 minutos e do lado de cá não conseguir parar um momento tão difícil como esse, que eu acho que é um transe, né? Difícil imaginar como sair disso. Não, e todo mundo deve se lembrar onde assistiu esse jogo, né? Com certeza. Eu me lembro, assisti o jogo na casa dos meus pais, estava eu e meus pais, olhava, fui na sacada, voltei. Ah, não pode ser. Saiu o outro, eu falei, caramba, todo mundo ficou estarrecido ali, né? Eu, assim... Posso falar no que diz respeito ao Neymar, até fiz uma postagem sobre isso quando saiu a convocação dele. Assim, o Neymar ele é chamado de presidente dentro do ambiente do futebol, então da seleção. Então, assim, é um cara que tem um absurdo respeito pelos atletas. É impressionante como os atletas que não fazem parte do processo, né, seleção reconhecem também, assim, vários atletas que eu já trabalhei, que eu sigo, a galera postando sobre a convocação dele. Então, assim, é um nível de importância que transcende o campo. É claro que se o Neymar tivesse, né, nas suas melhores condições físicas, ele poderia estar nos ajudando muito mais, porque é um outlier, é um cara que faz coisas que poucos atletas fazem. Né? Mas, assim, o quanto isso segue reverberando. Né? Eu lembro que a gente também, uma vez, uma final, estava no Bahia, a gente estava jogando a final da Copa do Nordeste, tivemos uma situação semelhante, aí o pessoal ficou na dúvida, leva a camisa do cara que estava lesionado ou não. Então, enfim, são decisões difíceis para o processo, né? Mas que é aquilo, né? E o discurso deles é esse, né? Assim, ninguém é insubstituível e tal, mas, claro, alguns atletas têm uma importância diferenciada, né? Faz parte. E pensando nessa situação que eu coloquei do 7-1, né, são movimentos, né, e talvez a necessidade de, durante o evento, que talvez ele tivesse sido programado de jogar de tal maneira, a necessidade de se adaptar, mudar, né, de conseguir sair daquilo que foi tudo ensaiado e treinado para reagir àquela situação. Tem o jogo da Croácia também, né, que o Brasil foi de novo lá para os pênaltis e puseram até em 5º lugar o Neymar, que não chegou a chutar, e foi uma derrota, e que talvez mostre um pouco da necessidade de mudar a estratégia, né, e que aqui fora, né, torcedores vão chamar isso de salto alto, né? Não deixou de ser ofensivo quando na hora ali poderia de repente segurar um empate, né? Como que funciona essa questão dessa necessidade de mudar de repente aí, de acordo com o que está acontecendo ali, todo um esquema ensaiado? Assim, a gente fala que o futebol é uma modalidade de improviso, né? E esse é uma qualidade que atletas têm, em que construiu-se um cenário, ele consegue improvisar e superar, seja o sistema defensivo e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, é uma brecha que o futebol tem,
que é o treinar contemplando os cenários. Então, claro, muitas coisas mudaram, né, com vários avanços, mas muitas vezes participei de vários processos em que o time não treinava superioridade numérica. Então, você está com 11 jogadores, o time adversário está em 10. O que você vai fazer com isso? Inferioridade numérica. Não é só o treinador mostrando lá 2 linhas de 4, um correndo, flutuando e o goleiro. Então, assim, o processo também foi evoluindo ao longo desses tempos, né? Então, assim, o processo treinamento, contemplar cenários, isso foi mudando, e essa é uma parte positiva. E nesse caso do Brasil, mais do que nunca, é o que a gente fala, né? E é um dos trabalhos que eu desenvolvia em clubes. Você tem que estar muito alinhado com o time de liderança. Porque muitas vezes, se você fala com a ponta dos atletas, dependendo do contexto, o atleta está bravo porque não está jogando, está sendo cortado. Então, às vezes, a informação ela fica batendo, ela fica difusa. Agora, com a liderança, então, a liderança tendo muito claro as fases da partida, as tomadas de decisões, eu costumo dizer que é referentes ao camisa 12, que é o coletivo. Então, as tomadas de decisões, isso tudo é muito treinável, né? Você pega modalidades individuais, eu estou trabalhando com os tenistas de mesa, e aí, às vezes, a gente conversa. E aí, cara, quando você está perdendo, qual o ritual que você tem entre os pontos? Gustavo, nunca pensei. Você não vai lá na tua linha, enxuga, você para, dá uma respirada, vai lá no meio da mesa, seca a mão no meio da mesa. Né, Então, assim, tem várias coisas que são desenvolvíveis e praticáveis a fim de que, olha, entramos hoje... estamos tomando de 2-0. Quantas vezes eu falar? Estamos tomando de 2-0. Começamos o jogo, 5 minutos, gol. Deixa eu bater na madeira. 5 minutos, gol do Japão. Você fala, putz, e aí? Tudo aquilo que você se programou, tudo aquilo que você saiu super focado, motivado, estratégia, etc., naquele momento, vai por água abaixo, entre aspas, entendeu? Então, e muitas vezes eu falava, vamos contemplar cenários, rapaziada? E se a gente começar perdendo o jogo? Qual o perfil de camisa 12 a gente vai entregar? Quem é o primeiro cara a pegar a bola dentro do gol? Quem contagia quem? Quais são as lideranças que falam? Então, essas coisas são treináveis, mas é aquilo que a gente fala. Nós falávamos da altíssima prateleira, né? De atletas que são os referência nos grandes clubes do mundo. Mas também é treinável, porque a hora que você entra dentro desse colapso, tem como goleiro, né? Hoje em dia a FIFA já coíbe. A gente sabe que o time está tomando pressão, o goleiro vai fazer uma mega defesa, vai cair no chão e vai chamar o departamento médico, porque o jogo não pode voltar se o goleiro não for atendido. Hoje o árbitro vai lá ver se não dar cartão amarelo. Então você tem vários mecanismos dentro do processo que te permitem, entre aspas, para você esfriar, às vezes, como é a situação do 7-1. Vamos falar de hoje. E se, de repente, hoje a gente começa a tomar 1-0? Daqui a pouco vamos para cima, toma um gol de contra-ataque, estamos tomando 2-0. Podem ser terras arrasadas justamente por falta de treinar. Né? Eu acho que é muito importante isso, e até se for uma coisa que é interessante. Dessa evolução que o esporte teve, né, que eu acho que também havia antes talvez uma rigidez maior de posição em campo de cada jogador, e hoje está mais flexível isso, né, isso é interessante. E antes a gente falava, inclusive, da ideia do treinador old school, e o que seria esse treinador novo hoje? Como que o vestiário ali, entre um tempo e outro de jogo, como que o vestiário contribui para o jogo? Putz... Caramba, essa pergunta é difícil. Porque assim, os vestiários são completamente heterogêneos. Existe um protocolo, entre aspas, que são 15 minutos e o tempo muito bem distribuído. Olha, os primeiros 3, 4, 5 minutos, todo atleta tem isotônico, água, um negocinho, um lugar para sentar ou para deitar. E aí eu estou até explicando como funciona mais ou menos, por curiosidade. E aí depois o departamento vai e faz validação com cada atleta. E aí está sentindo bem, está sentindo algo. Então, a hora que sai essa parte de departamento de fisiologia, o treinador vai com a comissão técnica numa sala à parte para fazer os ajustes, comentários de quem estava lá em cima, assistiu, etc. Né? E aí volta para trazer o feedback. Hoje, grande parte das vezes são televisionados. Então, assim, grande parte das arenas tem uma televisão que você consegue plugar o computador, porque o jogador é muito visual, ele consegue abstrair porque o tempo é restrito, né? E aí, dali, você traça os planos, tem um aspecto motivacional, vamos voltar para o jogo. Então, assim, é claro que você tem algumas intervenções, eu vivi experiências que, às vezes, o atleta ele tinha mais capacidade de entendimento de jogo do que o próprio treinador, mesmo ele estando dentro de campo. Tem alguns atletas que são fora de série. Então, assim, a maneira que eles entendem e que eles se entendem, puxa, assim, dependendo do nível cognitivo de maturidade do atleta, eles se resolvem. Entendeu? É claro que a comissão ela vai trazer inferências, por esse lado estamos dando brecha, estamos perdendo bola, passe e etc. Faz os ajustes táticos necessários. Mas muitas vezes os atletas por si só,
É claro que muitos, volto a dizer, dependem, claro, desse feedback de comissão. Mas, assim, dependendo do nível dos caras, pô, e quantas vezes briga em vestiário, pau em vestiário, que chega, que um tá de sacanagem. Enfim, é um ambiente, assim, que às vezes você tem pouco tempo e se você não souber fazer uma boa gestão, você corre o risco de sair pior do que você entrou. Né? Por mais que tente se trazer em conta todas as questões quantitativas e análises táticas, porque é isso. O cara às vezes está vindo, de que ele criou uma expectativa para o primeiro tempo e está tomando de 3-0 dentro de casa. E aí, cara? Vai olhar um para a cara do outro, aquele silêncio, ninguém fala nada. Que se falar, se sair uma faísca ali, o trem explode, entendeu? Então... E eu acho que você falou uma coisa interessante, né, Gustavo? Porque no esporte individual, na minha visão, pelo menos, o controle que você tem nessa flexibilidade mental é um pouco maior. Assim, é um indivíduo, né? Para você, lógico, ele tem que estar treinado, ele vai ter que dar conta sozinho, tem as dificuldades peculiares, né? Mas isso é que o Gustavo usou um termo legal, assim, que eu não conhecia, né? Por não ser desse mundo do futebol, por exemplo. Qual camisa 12 que vocês vão querer apresentar agora, depois desse intervalo aqui? Que time é esse que vai entrar em campo, né? E da onde você vai tirar forças? A pergunta é perfeita, né? A hora que eu escutei aqui, isso fez todo sentido. Mas se não tiver um trabalho prévio, que ele falou, ó, isso é treinável, né? Assim, se não tiver... Eu fico com a impressão que o 7-1 faltou justamente isso, né? Assim, faltou ter no imaginário daquele time o camisa 12 que ia... E não era nem depois do intervalo, é depois dos 20 minutos, né? Assim, ó, que camisa 12 que nós vamos levantar? A minha impressão... Porque, a hora que se alguém disser que não existia líderes ali, mas olha os indivíduos. Todos eram líderes, né? Nos seus times, ou quase todos, né? Assim, como é que podia não ter um líder, né? Uhum. Então, a minha impressão é essa, que ou o trabalho, infelizmente, não foi feito adequadamente, ou ele não resistiu também a uma catástrofe que aconteceu ali muito rapidamente também, né? Mas não foi suficiente. E todos sucumbiram. Não é que teve alguém que chamou para colocar ordem, vai tomar cartão amarelo, folha-se, vem cá, rapaziada, e aí? Entendeu? Então, todos ali, às vezes até a mais alta patente de liderança. É que você trouxe um termo que me ajudou a entender até, né, Gustavo? O que sucumbiu foi o camisa 12. Né? Assim, é isso, o que sucumbiu ali foi o camisa 12. Foi um tilt do camisa 12. Do camisa 12. E isso é perigosíssimo, porque é o que a gente fala. Assim. E outra, o atleta, às vezes, dentro daquele contexto, e aí eu falo que eu tento muitas vezes ter essa empatia de me sentar na cadeira do atleta, mas tentar me abstrair com a mentalidade, a maneira dele enxergar, não vou sentar na cadeira dele com a minha, a gente não faz ideia o que pode passar de pressão dentro da cabeça de um atleta desse. Assim, é claro que eles estão cada vez mais forjados para essa ambientação, mas a pressão que esses caras sofrem e ter que tomar decisões. Eu defendo os caras, falo, habilidade podal. Se fosse manual, a mão ela consegue encaixar a bola mais facilmente do que com o pé. Num campo de grama, que é estável, grandes estádios são bons. Puta, mas tem uma bola redonda, tem um cara que vai te marcar, que nem se pega o Vini Júnior no primeiro jogo contra o Marrocos, ele dominava, a marcação dobrava, triplicava toda hora. E quem que é o Vini Júnior? É o cara que dá profundidade. É o cara que dá evasão. Então, os caras percebem. Então, assim, a hora que se anula um cara desse, animicamente, você fala, o cara... Por que muitas vezes, às vezes, nem coloca o Endrick? Porque os times, quando jogam contra o Brasil, jogam com a linha mais baixa. Então, o Endrick perde profundidade. Além de ser um atleta mais jovem, para ver como... Então, assim, por que o lateral esquerdo não sobe tanto? Por isso que pode ser que ele atrapalhe o Vini Júnior. Então, a gente daria prioridade para o lateral direito. Então, tem vários ajustes que, às vezes, ao olho nosso, fala, puta, o Douglas, baita jogador, puta, mas muito defensivo. Na seleção não joga. Não joga. Puta, mas compõe uma linha de 4 como poucos, e, de repente, se ele subir ali, ele começa a trombar, por quê? Porque ele leva o marcador dele para marcar o Vini Júnior, e o Vini Júnior já tem 2, 3 marcando ele. E é fantástico que nessa Copa a gente está tendo a oportunidade de ver algumas cenas do ponto de vista do juiz, né? Que tem uma câmera lá no óculos do juiz. Sensacional. Seria muito legal ver também os dos jogadores, né? Porque a gente olha na televisão, lá por cima, né? Tá tudo bonitinho, fala, mas é só fazer assim, ó. E aí, né? Fácil, na prática, às vezes você não está nem enxergando onde está o sujeito, né? E o cara chuta na posição correta. É muito difícil. É muito, e assim, é o que a gente fala. E muitas vezes o que a gente vê é a câmera fechada, a câmera está na bola,
bola a todo momento. Então, quando a gente está no estádio, a gente tem a câmera aberta, grande parte dos scouts são câmera aberta, porque eu preciso ver a posição de quem está sem a posse de bola, não é só quem está com a bola. Movimentação. Então, a gente só vê a câmera fechada, só vê quem está com a bola. Agora, tudo o que está acontecendo é surreal. Essa é uma história ótima, né, do Ronaldo Fenômeno, que disse que quando começou no esporte profissional, muito novo ainda, 15, 16 anos, ele teve um jogo, acho que na Bahia, que ele chegou e falou assim, vou meter 3 gols nesse time, aí acabou o jogo. E falou isso antes do jogo. E aí foi para o jogo, e durante o jogo, o zagueiro sabia que a bola tinha ido lá para frente, estava em outro lugar, a câmera não estava pegando, e vinha e dava um murro, deu soco na cara dele. Uhum. Aí a bola voltava, ok. Passou a bola e era outro soco. Ele levou 3 socos na cara, assim. Isso é para cada gol que você prometeu. Só que aí passou um tempo e foi lá e fez os 3 gols e ganhou. Mas é aquilo que a gente está falando. Tem tanta coisa acontecendo longe né, da câmera. Tem tanta coisa. É um ambiente tão cheio de estímulos, o campo, que isso determina muitas das decisões do momento ali, né? Por isso que a gente fala, você pega um cara que nem o Vini Júnior, né? Assim, a marcação que tem, a atenção que o time adversário tem sobre ele, e ainda assim o cara conseguir fazer gol, performar, é porque realmente incrível, né? é incrível. Assim, a habilidade que esses caras têm de se desvencilhar de problema é surreal. Tem muita provocação, muito puxão fora de exame, tem muita coisa acontecendo. Muito. Né? Embora agora com o VAR, algumas coisas ficaram um pouco mais assim sensíveis, a galera está se inibindo um pouco mais de fazer, mas antigamente que não tinha VAR, era isso. Eu mesmo, uma vez jogava aqui no Botafogo, a gente estava jogando em Sertãozinho contra o 15 de Piracicaba. Pô, uma bola saindo assim, eu protegendo a bola para sair de fundo, o centroavante, mas me deu um soco na boca, assim, por baixo dos meus braços. Sabe que pega? Que bandeira já estava correndo para o meio, não tinha visto. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar no meio do cara, ele vai ver só o que eu fiz e eu vou expulso. Você que... Então, exato. Futebol. Isso é muito bacana e faz lembrar histórias, né? A gente tem o Maracanaço, né? Inevitável lembrar de todo aquele contexto, né? Da expectativa que o Brasil estava favoritíssimo, né? O primeiríssimo lugar ali, precisava só do empate. Eu não sabia dessa, eu vi depois um documentário que o prefeito do Rio, antes do jogo, entrou lá e falou, bom, daqui a pouco a gente vai ser campeão mundial. Então, ele já falou antes do jogo, então imagino a pressão toda ali, 200 mil pessoas no Maracanã, né? 16 de julho de 1950, Maracanã lotado e perde-se, né? Uruguai com 3 milhões de habitantes. E a gente ali naquela situação que crucificou Barbosa, né? E que ele fala, né, que no Brasil se condena um sujeito que matou alguém por muito menos tempo do que ele foi julgado por aquele jogo, né? Que tudo caiu nas costas do goleiro, porque não podia falar daquele time, né? E acho que a gente carrega muito essa ideia, né, da seleção canarinho, que é questionada hoje em dia, mas ainda é uma pressão muito grande, né? Fazer parte da seleção brasileira, ter essa pressão sobre o país todo, que o país todo coloca em cima do time, né? Eu acho que existe essa possibilidade de contágio positivo e negativo, né? Sem dúvida. De contribuir, de falar assim, nossa, estamos aí com a força de um país e também um país esperando resultados, né? Eu acho que você falar de seleção brasileira, de futebol, primeiro começa por aí, né? Cada seleção, as grandes, tem um nome. A nossa é a seleção. Né? Assim, é só isso, né? Assim, é a seleção. Qual? Não, a nossa. Né? Então, você falar de seleção brasileira e não entender o simbolismo dela, né? Assim, você vai errar, não tem jeito. Né? Assim, a importância desse esporte para o país tem que ser levada em consideração em qualquer análise que você for fazer de qualquer seleção, né? E como as narrativas vão se condensando também, né? Então, tem a narrativa da de 50, que é uma narrativa triste, né? De derrota, né? Mas tem a de 82, que é uma derrota, mas assim, a gente era melhor. Não é assim que ficou, né? Que consolidou. Considerado né? uma das melhores seleções que o Brasil já teve. Exatamente. Tem a de 94. A de 94 eu vivi muito intensamente pela minha idade, a morte do Senna ali por perto, né? E assim... Foi uma Copa chata. E hoje em dia, minhas meninas têm o Romário como o maior jogador de todos os tempos. Assim, não, mas ele era melhor que o Fenômeno, né, pai? Não, eu acho que não, na minha visão, né? Não, era assim. Então, quer dizer, a narrativa se consolidou, né, ao redor do Romário, do Bebeto, numa Copa relativamente chata, infelizmente, para dizer, né? Então, mas tudo tem a ver com esse simbolismo, né? Assim, do que a seleção brasileira significa para esse país, né?
E o risco, né? Porque a gente falava isso na época de faculdade, né? Que o futebol no Brasil é um fenômeno social, nunca foi, está longe de ser uma modalidade esportiva. Então, tem muitas coisas que envolvem. Mas, assim, primeiro, esse peso, entre aspas, para o atleta que representa, que nem todos sabem lidar, né? Claro, nós estamos falando de uma seleção principal, imagina-se, né, que todos tenham condição suficiente de carregar esse peso, né, de vestir a canarinha. Mas também que o futebol mudou. Né? Então, o que acontece é que essa soberania nossa dos movimentos individuais que resolviam os jogos, agora já não mais. Né? Então, e é difícil, muitas vezes, da mesma maneira que um atleta de base, quando ele vira atleta profissional, ele tem um delay para virar essa chave, e o que era brincadeira, de repente, vira profissão, é a mesma coisa para aquele atleta que carrega o peso de uma seleção que entrava para ganhar. E que eu li alguém falando, falou assim, nunca que a gente ia pegar o Marrocos o primeiro jogo de grupos e achava que podia empatar. Vai ser de 4 ou de 5. Só que hoje pega o Marrocos e só não perdemos por detalhe, entendeu? Então, muitas coisas mudaram. Então, esse ajuste também... eu acho que ele é importante, até mesmo por conta de respeito. Na coletiva do Ancelotti, a galera perguntando, mas Japão? Eu falei assim... Japão o quê? Um time extremamente bem treinado, extremamente disciplinado taticamente, diferente da nossa seleção. Costumo dizer sempre, quando o atleta da Europa vem para servir a seleção brasileira, ele gera um caos tático, porque muitas vezes ele não respeita a posição, por isso que virou uma bagunça. Não sei se vocês lembram do jogo contra o Marrocos, pressionando para marcar, abria buraco, os jogadores do Marrocos chegavam de 2, assim, a gente falava, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Entendeu? Então, assim, são detalhes que são ajustes que eu acho que são importantes para a gente entender que, sim, seguimos sendo a seleção brasileira, a única pentacampeã, mas vamos lá, calçar as sandálias socráticas da humildade e entender que tem outras seleções que estão... O futebol também globalizou, né? Então, não existe mais aquela coisa tão óbvia, né? Que você vê realmente como você falou, times que às vezes têm jogadores muito bem treinados em seleções, em times de outros países que realmente mudam completamente aquela previsibilidade total que poderia se dizer, né? Que o Brasil vai ganhar. E hoje o Brasil, assim, sejamos coerentes... o Brasil, na minha opinião, não está na primeira lista dos 3, 4 times com maiores probabilidades de ganhar essa Copa. Entendeu? Nós estamos falando de uma seleção da França, de Argentina, né? São seleções que fizeram um ciclo de Mundial muito mais sustentado, muito mais, né, solidificado, e de momento apresentaram. Mas é aquilo, eu fiquei com uma frase do Ancelotti na hora que acabou o jogo contra o Haiti, né, perguntando, classificou em primeiro, tal, e aí agora Neymar participou, ele falou assim, ahora empieza lo bonito. Ele falou, agora começa o Mundial. E como esses caras que são vitoriosos, até arrepia, eles gostam disso, eles gostam de medir força, né? Eles gostam do combate, gostam. Então, a expectativa é essa, de termos um treinador à altura dos nossos atletas, né? Com estofo e com canecos suficientes, né? Para dar as diretrizes, mas agora são com os 11 dentro de campo. A gente sempre fala isso, né? A gente, numa concentração, ficava sempre a mesa menor olhando para a mesa maior, que é a mesa da comissão sempre olhando para a mesa dos atletas, né? Então, a gente podia fazer de tudo, mas a partir do momento que o árbitro apita, agora é com eles. Então, nós temos que nos ocupar de deixá-los na melhor condição para que eles resolvam, porque eles que vão resolver por nós. Né? Perfeito. E é inevitável falar hoje, segunda-feira, a gente está gravando dia 29 de junho de 26, antes do jogo do Brasil com o Japão, que é daqui a pouco à tarde. E esse é um jogo que a gente, né, não vai prever nada, mas é importante falar sobre isso, porque dá para pensar um pouco sobre o que esperar psicologicamente desse jogo, né? Já que tem aí situações muito recentes de um atacante japonês que desconsiderou, foi que a seleção brasileira já não é mais a seleção. Existe aí, né, também uma história muito recente, em 2025, agora acho que foi em agosto, outubro, perdemos, né? Que diante do próprio Japão, né, o 2-0 virou um 3-2. Né? Então, inesperadamente aí passa a ser não mais um adversário qualquer, mas alguém que está ali, que pode trazer surpresas. O que vocês esperam psicologicamente, comportamentalmente desse jogo? Eu vou falar primeiro porque eu vou falar menos que o Gustavo, mas porque ele conhece isso aí a fundo, né? Primeira coisa que o Gustavo estava falando um negócio sobre o Ancelotti, né? Ninguém ganha o que esse cara ganhou à toa, por sorte, por ocasião, né? Assim, esse cara tem algo ali que eu nem entendo completamente tudo que é. E eu, como torcedor agora, né? Então, há algumas horas aí do jogo contra o Japão, eu realmente confio que ele vai conseguir
oferecer para esse time, ele e a comissão dele, né, vai conseguir oferecer para esse time uma proteção para que eles joguem o que eles podem jogar, para que o clima emocional seja o ideal para o melhor desempenho deles, né? Assim, é isso que se fala aí de vestiário, né, Gustavo, e tudo mais. Mas agora eu estou como torcedor mesmo. É legal, né, assim, essa história do jogo mental, né? Eu costumava caminhar muito para essa linha, né? Inclusive, trabalhei com treinadores que falavam, olha, Gustavo, se o atleta está precisando de motivação dentro do vestiário, é porque ele já não tinha que estar aqui. Assim, o cara que não tiver extremamente motivado... Então, eu acredito, ainda mais pela figura do Ancelotti, né? Que, claro, do lado de lá a gente vai ter um time reloginho, que não vai parar de correr, que vai fazer o Casemiro correr hoje 10, 11, 12 quilômetros, tomara, entendeu? Que não vai parar de correr, extremamente disciplinado taticamente, e vai pegar um Brasil associado a essa figura do Ancelotti, puxa... Talvez um pouco mais maduro, foi o que o Ancelotti falou ontem, né? Coletiva também. Assim, nós temos atletas multicampeões também, jogadores de final de Liga dos Campeões, de jogos extremamente decisivos. Então, o Brasil, se a gente analisar friamente, tem muito mais estofo, né? Mas o jogo tem que ser jogado. Então, vai ser naturalmente um jogo tenso, não pelas provocações, acredito. Assim, da parte do Japão, acredito que não mude absolutamente nada. Da parte dos nossos atletas... a gente pega atleta como Danilo, Marquinhos, né? São caras extremamente conscientes, maduros, profissionais e que sabem, Casemiro, que não podem entrar nesse jogo. Então, assim, por isso que eu gosto muito da figura, né? Essa figura sensata do Ancelotti, porque ele tira esse exacerbar das emoções que é característico do atleta sul-americano, mas que assim que é um pouco mais nosso. Eu vivi uma experiência, eu estava no Bragantino, a gente foi fazer uma intertemporada na Argentina, jogamos 4 jogos amistosos lá. Enquanto muitos dos nossos atletas estavam na dinâmica da rixa Brasil-Argentina, dando braço, tapa e etc., nós tomamos 4 paus, assim, os caras nos atropelaram. Eles não queriam saber de briga, nada, eles queriam jogar o jogo jogado. E para mim caiu uma ficha gigante, que às vezes a gente segue perpetuando uma série de coisas por uma questão social, cultural, etc. Mas assim, eu vejo isso nessa seleção. Eu acho que essa é a vantagem e o que o Ancelotti quis trazer, que é um pouco mais de maturidade. Né? Mas isso tem que virar gol, tem que se converter em jogo jogado. E aquilo, né, que a gente estava comentando, você venceu uma partida, a partir da reapresentação é a construção de tudo de novo. Então, a primeira fase foi legal para deixar em primeiro e pegar o Japão, e não pegar a Holanda. Mas vai ter que construir tudo de novo, né? Então, enfim. Acho que a reprodução dessa fala chama Shiogai, né? O atacante deles, talvez tenha sido muito midiática no sentido de estimular essa torcida, né? De falar, vamos motivar a torcida, botar ali um desafio, uma provocação desse tipo, que por mais que possa estar falando uma coisa que a gente acha que pode ser até verdade, que a seleção brasileira não é tudo isso, ainda é, né, um soco no estômago ali do torcedor brasileiro, e talvez isso traga de volta aí, né, um time, a torcida para o campo, mais do que o próprio time em si. O resultado pode ser na própria torcida, né? Assim, interessante você falar, Henrique, porque eu fico pensando, às vezes... mais a mídia e a torcida se inflama com uma notícia dessa do que os atletas. É isso que eu quero dizer. Porque assim, os atletas eu os enxergo muito maduros, entendendo onde eles estão, as responsabilidades deles diante do processo e o quanto, às vezes, volto a dizer, isso às vezes numa série D, numa A3, não tenha dúvida, o cara está correndo pelo prato de comida. Quantas vezes o discurso era esse? Agora, naquela prateleira, o nível profissional é completamente distinto. Tanto que quando perguntaram para o Ancelotti, assim, ele falou com muita naturalidade. Não tem por que usar essa ferramenta, né? A gente vai falar sobre as questões táticas, o time do Japão é um time muito disciplinado, sabe? Então, assim, eu percebo que ele trouxe ainda mais maturidade, né? Só que isso precisa virar vontade de Schopenhauer dentro de campo, né? Senão... acho que hoje não vai ter muito movimento em restaurante japonês, não. Né? Talvez depois, né? Caminhando para encerrar, eu fiz uma pergunta para um amigo italiano, Sabatino Durante, que estava ali no meio da transmissão do Jogo do México. Ele tem uma história grande, com mais de 40 anos aí, passou desde dirigente do Perugia, equipe técnica, consultor de marketing, jornalista, hoje é agente FIFA também, agenciando jogadores, participou de todas as Copas do Mundo, Eurocopas, tudo isso, tem uma grande experiência. E eu perguntando para ele, né, assim, o que você
gostaria de saber de um papo desse, né? E acho que pesou aí um pouco do lado dele de diligente, e ele mandou a seguinte pergunta para a gente, né? Considerando aqui que treinadores e profissionais da mente, os psiquiatras, psicólogos, mental coaches, frequentemente entram em conflito, como essas duas figuras podem atuar em conjunto no aspecto psicológico, motivacional e na recuperação dos atletas? Quem coloca essa limite, né? É a responsabilidade de defender esse limite aí? É o técnico? São os próprios profissionais? Como interagir bem? Deve ser a experiência dele, né? Mas grande pergunta. Inclusive, a primeira experiência recente de contemplar dois profissionais, psicólogo e mental coach, foi o Corinthians, recentemente, com a Anaí, que era psicóloga do São Paulo, e foi para o Corinthians, e o Lulinha Tavares, que é um dos precursores também, junto mais ou menos com a gente nesse caminho. Vou dar minha opinião assim, bem objetiva. Eu acho que os clubes ainda não entenderam a importância da construção desse departamento de performance mental. E um departamento de performance mental, ele tem que contemplar transdisciplinaridade. Ele tem que ter vários profissionais, ele tem que ter várias frentes, cada um com as suas especialidades, né, com a sua maneira de atuar, intervir, mas eu falo porque eu vivenciei muito isso ao longo do processo, né? Por não ser psicólogo e estar inserido dentro desse contexto, eu vivenciei muito alguns processos de dúvidas, de questionamentos, mas, puxa, e aí a psicologia, atletas que apresentavam psicopatologia? Então, na minha opinião, eu acho que os clubes precisam se despertar para isso, né? Limar um pouco dessas vaidades que possam existir. Ah, mas esse dá certo, esse não dá. Essa foi a primeira tentativa do Corinthians, inclusive conversando com um grande amigo que era head de performance do Bragantino. A gente falava, vamos esperar para ver qual o resultado dessa interação inicial, que foi boa até um primeiro momento, e depois, mas também depende muito da questão do viés e da vaidade do profissional, não só daquilo que eles entregam. Então, assim, na minha opinião, tem que haver um departamento transdisciplinar, em que tenha vários profissionais que entendam de áreas adjacentes, que se aprofundem um pouco mais na área do outro também, para dar valor a isso. Só que não é o departamento, na minha opinião, que vai construir o espaço dele dentro do processo, é o próprio profissional. Ele entender qual é o papel dele dentro do processo, ele ocupar esse papel, ele perder o medo de morrer dentro do processo, porque muitas vezes o profissional ele fica ali meio que num cantinho para não se expor, falo da nossa área, e isso acontece muito, né? Então, assim, ele entender a importância dele dentro do processo. Claro, é importante que o clube o valorize. Eu tive a oportunidade de trabalhar com treinadores, então eu chegava aos clubes através do treinador, então era meio que goela abaixo, né, porque fazia parte da comissão, mas também participei de clubes que queriam instituir isso dentro do próprio clube. Então, se o treinador não validar a ideia, ele pode gerar dificuldades dentro do processo, mas mais importante do que isso é a instituição. Né? Como eu sempre falo do Thiago Escuro, do Red Bull Bragantino, que foi quem me levou para a Red Bull Brasil e depois na transição de clube, assim, o dirigente tem que peitar a ideia. E é o que eu estou falando, peitar a ideia para algo que a gente fala que deveria ser inegociável dentro desse processo. Né? Então, a minha opinião é que sim, tem que haver uma equipe transdisciplinar com psiquiatras, que às vezes podem estar totalmente inseridos no grupo, ou podem ser psiquiatras parceiros, como vários clubes têm, né? O psiquiatra parceiro, quando tem alguma demanda, né, que transcende aquele contexto esportivo do clube. Então, acho que ainda tem muita coisa para se fazer dentro. Falando do futebol especificamente, que acaba sendo, né, a minha vivência. E o futebol é um ambiente complexo, né? Clubes muito grandes, uma estrutura muito grande, né? O que eu posso dizer sobre isso na minha experiência é que a gente precisa tem um caminho de derrubar esse estigma, que é um caminho longo. É um caminho que eu conheço muito bem, porque eu sou psiquiatra, outros estigmas, né? Assim, eu percorri e vejo que diminuíram ao longo do tempo, com campanhas e posturas bem colocadas. Mas um fator essencial é essa queda de um estigma, realmente, né? Tanto para o atleta, como para o clube, como para o treinador, como o Gustavo falou, dependendo do treinador, né? Assim, então, porque, inevitavelmente, surge dentro de uma equipe, seja qual ela for, um jogo de poder. Né? E a hora que você coloca uma peça nova que pode trazer benefícios, significa que essa peça vai ganhar alguns poderes, né? E isso pode incomodar muita gente, desde o próprio jogador que vai ser beneficiado até o técnico e por aí vai.
como eu falei, a minha experiência à frente do treinamento mental do time brasileiro de hipismo completo é muito boa, uma receptividade muito boa por parte dos atletas. O nosso técnico é o William Fox Pitt, que é simplesmente o maior cavaleiro de todos os tempos. Podem argumentar aí o Mark Todd no meio do caminho, alguns outros, 2, 3, mas é um dos maiores de todos os tempos. Então é como se a gente tivesse aí o Federer, né, o Djokovic treinando a equipe brasileira. E é um homem simples, né, assim, de uma capacidade incrível e que recebe muito bem essa possibilidade, né, talvez por isso, né, sem muito medo do poder dele ser abalado, né, assim. Então isso é bem importante, muito, né, assim, muito. Bem importante mesmo. Então eu vejo isso, é diminuir esse estigma, é cada um ocupar o seu espaço e colaborar, né, assim. Quando vira uma briga de poder, vai ser ruim. E eu não quero encerrar sem aproveitar essa oportunidade para te perguntar, quando você desenvolve todo esse método de treinamento, eu penso que existe aí um jeito de trabalhar quando é em equipe. Sim. Mas eu penso da intensidade do teu trabalho nos individuais. Onde às vezes não há nenhum intervalo possível, mas só a presença ali comunica muito, né? Tem um peso muito grande. Como que é no individual esse trabalho que eu imagino que seja muito mais intenso? Realmente, viu, Henrique, o trabalho com o atleta individual, de esporte individual, a minha experiência da criação de uma relação única, né? Assim, que se assemelha à relação médico-paciente, terapeuta-paciente, assim, sabe? De uma intimidade muito grande, de uma confiança muito grande também, porque no final das contas o atleta ele está depositando ali em você, né, um treinador mental, o que ele tem de melhor, né, assim, é a maior habilidade dele, provavelmente. O futuro dele. Às vezes o futuro, quando quando tem pretensões, né, profissionais realmente, né, então a minha experiência é essa, da criação de uma relação ali muito forte, e de muita responsabilidade, né? Que bacana. Gente, que privilégio ter esse bate-papo aqui, né? Óbvio que agora a gente tem que parar porque temos que preparar para um jogo, daqui a pouco, vamos parar um pouquinho. Mas fica aí para a gente poder depois voltar a conversar sobre isso, falar sobre essas questões, né? Até temos um campeonato, uma Copa aí para encerrar e que tem muitas emoções para trazer para a gente. Então, quero agradecer demais a presença, a disponibilidade de vocês bater esse papo com a gente e agradecer muito pelas contribuições. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar demais, né, esses momentos que a gente conversou aqui. Obrigado. Henrique, muito obrigado e parabéns, viu? Legal. Pô, eu agradeço novamente, né, pelo espaço, Henrique. E parabenizo também, porque é uma maneira de, às vezes, coisas que ficam meio ocultas, né, que a gente sempre fala do jogo invisível, e ele precisa se tornar cada vez mais visível. Então, esses canais, até mesmo para atletas que acompanham, né, para entender que, puxa, não é mito, não é tabu, né, se precisa de ajuda, puxa, peça, se não precisa, peça também, né, porque, no final das contas, o objetivo é trazer vantagem competitiva para o atleta. E a partir do momento que ele entende isso, puxa, aí ele busca de maneira genuína, aí o processo flui melhor. Obrigado mais uma vez. Valeu. Eu vou deixar também um abraço para o meu amigo Sabatino. Sabá, um abraço. E eu já vou, né, botar aqui publicamente, que eu já conversei com ele, de convidar para participar do bate-papo nosso. Ele fala bem aí o português, se vira, gosta de Brasil. E quem sabe aí tem uma participação com a gente no próximo conversa sobre o desenrolar de uma Copa como essa. Valeu, gente. E para vocês que acompanharam até agora, não deixem de curtir, encaminhar para as pessoas e fazer com que esse papo aqui continue rolando até e depois do fim da Copa. Obrigado pela audiência de vocês e um abraço, até o próximo episódio.